Sejam todos bem-vindos ao Pod Mental Mais. É uma honra ter você por aqui. Eu sou Renato Costa, anfitrião, mas hoje não sozinho, hein? Hoje eu tenho aqui, orgulhosamente, uma companhia, Dr. Vanderlei Domingues, nosso psiquiatra neurologista. Obrigado, hein, doutor? Muito obrigado, Renato, por essa oportunidade de estarmos juntos de novo, trabalhando Sempre aqui uma honra, né? em conjunto. Sempre uma honra. Sempre uma honra. Olha, eu já quero começar aqui convidando você a vir fazer parte da nossa comunidade Mental Mais Saúde. Doutor, temos muitas coisas aqui programadas para esse pessoal lindo, né? Aí. Uma plataforma informativa com muitos Maravilhosa. assuntos. O de hoje um dos mais importantes, seguramente. Seguramente. Doutor Vanderlei, o que é que nós vamos falar hoje? Sobre o que é exatamente? Conta pra gente. Bom, hoje nós vamos comentar e por isso nós convidamos o Dr. Lécio, que você poderia fazer a apresentação dele, né? Sim, vamos apresentar. Apresentar agora o doutor Lécio. Pessoal, eu vou ler porque o currículo do homem é extenso, viu? Ele já tá aqui. Já tô dando risada, vai. Ainda não aparece o doutor Lécio aí. Deixa ele, deixa em off. Mas é extenso. Bom, o doutor Lécio Figueira, ele é neurologista, tá? Especialista em epilepsia, neurofisiologia clínica pela Visiting Research Scientist, pela Yale University. É outro nível, né, pessoal? Aqui a gente está no outro nível, Outro patamar. nível USA. É, outro nível. Vice-presidente da Associação Brasileira de Epilepsia, doutor em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de São Paulo, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, integrando os grupos de epilepsia da Divisão de Neurologia e Neuropsiquiatria do Instituto de Psiquiatria. Cansei para falar o currículo desse rapaz. Eu vou até tomar um pouco de água para poder respirar melhor. Que honra poder ter o Dr. Lécio Figueira, esse grande nome da neurologia, da medicina, aqui com a gente, né, Dr. Vanderlei? Com certeza. Eu acho que ele merece uma salva de palmas, você não acha? Com toda certeza. Dr. Lécio Figueira! Parabéns pela vinda, muito obrigado. Eu que agradeço o convite do Vanderlei e do Renato para participar aqui hoje e poder falar para vocês um pouco sobre epilepsia, que é uma coisa que eu sou neurologista, eu gosto de neurologia como um todo, não tem como dizer que eu não gosto de outras áreas, mas com certeza a epilepsia é o que eu me dediquei mais, a minha paixão da neurologia. Quer dizer, é a menina dos olhos do Dr. Lécio. Com certeza. É a epilepsia. É verdade, doutor Lécio. Temos aqui um grande assunto. Pessoal, fizemos aqui um roteiro imenso, porque é sim questão de dúvida aí de muita gente, né? E nós estamos aqui, pessoal, fazendo o podcast da Mental Mais Saúde para você. Então, manda sua pergunta, manda seu questionamento, que vem fazer parte da nossa comunidade. Você não sabe o que você está perdendo por não estar aqui nessa festa linda com pessoas tão gabaritadas, importantes aqui para a saúde mental no Brasil e no mundo, né? Saúde em geral. Doutor Lécio, vamos começar contextualizando aí para o grande público o que é epilepsia? Talvez um parênteses Por favor, anterior. doutor. A intenção, Lécio, de convidá-lo é porque a gente sabe que a epilepsia é um termo, não é? É um assunto recorrente dentro da medicina em geral, especialmente dentro da neurologia. Sabemos que a epilepsia é, vamos dizer, a patologia mais comum entre os transtornos neurológicos, entre as doenças neurológicas. E para o grande público, a epilepsia é mais conhecida em função dos estigmas que ela nos traz, né? Quando se fala de epilepsia, existe aí uma aura de mistério. Mitos e verdades, né? Mitos e verdades. Não é? Pega na baba. Pega na baba, uma série de baixou o lendas. espírito, Baixou o né? espírito. É uma coisa ruim, tem que Possuído pelo ritmo dessa- ragatanga, né? Isso. E entre a população assim menos, vamos dizer, especialista nesta área, existe essas lendas, não é? Estas crenças de que a epilepsia, não é essa, é mais complicada do que a própria doença. Então, é nesse sentido que a gente trouxe você, né, para nos dizer e a gente poder debater aqui entre nós de uma maneira bastante informal o que
Renato tem a perguntar. Então, o Renato inicia a nossa conversa para que possamos aí dar uma abertura ao tema, porque é um tema complexo. Vasto, né? Vasto. Então, nós vamos tentar direcionar para tornar esse programa o mais informativo possível. Claro. Doutor Lécio, vamos lá, conta pra gente, por favor, o que é epilepsia? Muita gente tem dúvida, né? Vamos contextualizar para iniciar. Então, assim, começa que a epilepsia é uma doença. Então, é um problema médico. Então, vamos tirar toda aquela... Eu falei brincando aquela hora da história de possessão, dessas coisas, é uma doença médica. Eu acho que tem todo o sentido da conversa e do nome do Mental Mais, porque é uma doença do cérebro e tem muita interface com doenças com a saúde mental, com a parte psiquiátrica. Depois a gente pode entrar nesse assunto, então o assunto tá bem aqui. Epilepsia, então, é uma doença cerebral em que a pessoa tem uma predisposição a ter crises epiléticas. Então, primeiro, algumas coisas importantes assim. Ter uma crise na vida é uma coisa que não é raro, uma crise epilética. Não é raro? Não é raro. 10% das pessoas pode ter uma crise essa estatística durante a vida. Por quê? Se você tem bateu a cabeça forte, naquela hora que você tem o trauma, você pode ter uma crise epilética. E aí, eu vou falar convulsão, e depois a gente fala a diferença de convulsão para crise epilética. Okay. Mas isso não quer dizer que você vai continuar tendo crises depois. Isso não é um epilepsia. Evento isolado. Foi uma coisa isolada. Você Entendi. pode ter uma crise epilética com uma hipoglicemia, porque teve uma infecção durante uma meningite. Alguns medicamentos podem levar a uma crise epilética. Então, assim, ter epilepsia significa que você teve uma crise epilética, pelo menos, e você tem um risco alto de voltar a ter de novo. Então, tem algumas pessoas que tiveram uma única crise na vida, mas tem uma alteração no eletroencefalo, na tomografia, na ressonância, que coloca elas em risco alto para voltar a ter crise. E aí a gente chama isso de epilepsia e a gente trata. O mais comum é fazer um diagnóstico de epilepsia quando a pessoa tem 2, 3 crises na vida, ou seja, já sabe que tem aquela predisposição a ter crise. E aí baixa o primeiro mito, que é assim... Quando fala epilepsia, todo mundo tem o quê? O Anderlei comentou isso. Tem muitos mitos, muitos estereótipos, muitas lendas. Falou que tem a pessoa que tem epilepsia, aquela pessoa retardada, que fica tendo crise toda hora, caindo no chão, se debatendo. E isso não é a verdade para todos os tipos de epilepsia. Existem pessoas com epilepsia que têm alterações mentais? Sim. Existem pessoas com epilepsia que têm crises em que elas caem, se debatem, as convulsões? Sim. Mas tem muito mais do que isso. Tem muitas pessoas com epilepsia que estão por aí trabalhando, andando, fazendo outras coisas, dirigindo. E com uma boa qualidade de vida. Né? Exatamente. Isso, provavelmente, inclusive, é o mais comum. A questão é que, até por todos esses estereótipos, quem tem epilepsia, que está bem obrigado, controlado, tomando seu remedinho, em geral, nem conta que tem epilepsia, porque fica com medo de cair nesse estereótipo. Estigma, né? Doutor, você trouxe uma fala muito interessante que me chamou... Aliás, a sua primeira fala já foi riquíssima. Né? Agora, com relação a diabetes, pacientes diabéticos e epilepsia. Você trouxe esse. Existe, então, paciente diabético, insulino dependente, tem alguma relação, a propensão a quadros de epilepsia no diabético é maior? Então, não obrigatoriamente de desenvolver epilepsia, mas tanto quando a glicose sobe demais, quando ela cai demais, a pessoa pode ter uma crise nesse momento. É uma possibilidade real. Sim, isso pode acontecer, principalmente com hipoglicemia. É um dos fatores de risco, né, Lécio? Agora, quem tem diabetes, obviamente, também, se não tratado adequadamente, ao longo da vida, pode fazer lesão dos vasos, aumenta o risco de AVC, e se tiver um AVC, isso faz uma lesão no cérebro, e isso também é uma das causas de epilepsia. Mas aí é a consequência depois, não é primariamente pelo diabetes. E talvez, abrindo um pouco aí a tua pergunta, Renato, talvez o Lécio pudesse falar sobre as causas da epilepsia. Quais seriam aquelas condições clínicas e eventuais durante uma vida, durante o curso da vida, que podem levar ao surgimento das convulsões. Quando ela é genética, quando ela é adquirida, enfim, aí o aparecimento, o surgimento da patologia, da epilepsia. Perfeito. Assim, Vanderlei, eu acho que a primeira coisa que tem que ser colocada é que assim, a epilepsia pode começar em qualquer momento da vida. Todo mundo acha que a epilepsia é uma doença que começa em criança. Verdade, e não, pode começar em qualquer momento da vida.
Isso é importante porque você me perguntou das causas, porque as causas vão variar muito dependendo do momento da vida em que a epilepsia começa. Ok. Então, quando você pega em crianças, assim, antigamente se falava muito em epilepsia causada por problemas do parto. Na hora do parto, de faltou oxigênio, teve algum problema num parto prolongado. Com a melhora do E era serviço muito de saúde, comum. Eu fui pediatra lá no início dos meus trabalhos clínicos, né? Eu passei pela pediatria inicialmente, e isto há 56 anos atrás, e era muito comum, viu, Lécio? Crianças que não tinham uma assistência, vamos dizer, obstétrica, satisfatória, né, acabavam tendo. Então, o índice de convulsões na primeira infância, né, lá no período neonatal, perinatal, era muito alto. Então, né? isso mudou bastante a curva com a melhora da qualidade de vida, né? de saúde. Então, isso é sim uma causa, mas hoje em dia representa menos. E aí começa a entrar muito e destacar muito na infância as doenças genéticas, foi o que você comentou também. Então, em crianças não é raro ter tido alguma malformação cerebral, ter alguma doença genética. E quando a gente fala de doença genética, também tem uma outra coisa importante que em epilepsia é muito comum, que fala de doença genética, ela tem que ter na família. Não é? Genética da família. Sim, pai, mãe, irmão, histórico tio, na família, tia, todo mundo. Já viu o SQN, só que não? É só que não em epilepsia, é só que não. Por Hashtag quê? só que não. Por que é só que não? Porque assim, em epilepsia, primeiro que você vai tendo, quando você junta o espermatozoide com o óvulo, forma a primeira célula, e essa célula vai dividindo, fazendo mitoses e vai proliferando e vai crescendo aquele aglomerado de células, depois começa a diferenciar, aí começa a diferenciar o tubo neural, que é a estrutura neurológica. Então, assim, em epilepsia, existem muitas crianças, muitas pessoas que têm epilepsia, em que essa alteração genética não acontece lá na junção do óvulo com o espermatozoide no começo. Não veio da mãe, não veio do pai. No meio do caminho, nesse processo de crescimento celular, porque você primeiro dobra a quantidade de material genético para depois dividir em duas células. Nesse processo existem muitas mutações. Isso é normal. Isso, inclusive, faz parte da evolução das espécies. Por que uma espécie vai tendo uma variação e aí um papagaio, lá, um passarinho lá na ilha do Darwin falava, um apareceu com um bico um pouco diferente do outro, só que aquele bico diferente era melhor para comer, esse passarinho fica mais propenso. Adaptação. Essa adaptação. Então, isso acontece, essas mutações. Só que essas mutações podem ser boas, benéficas, podem ser, maléficas, ou podem ser maléficas. Então, essas mutações maléficas, às vezes acontecem no meio da história, e aí tem algumas pessoas que têm malformações cerebrais de causa genética. Isso foi no meio do caminho. Então, se você faz um teste genético no sangue, nas células da pessoa, do corpo, não tem nada de alterado. Mas se você faz uma biópsia, tira um pedacinho do cérebro, que isso a gente não faz em geral para diagnóstico, mas faz quando a gente faz cirurgia para epilepsia, a gente pode falar depois, você analisa o material genético, você vê que é uma doença genética naquele pedaço do cérebro, às vezes não é no cérebro inteiro. É só numa parte do cérebro que a alteração genética levou àquela alteração. Então, essa história da genética em epilepsia é muito complicada. Eu dei só um spoiler para vocês terem uma ideia de onde vai, mas é muito comum ter alteração genética causando epilepsia. E vou até soltar uma também interessante para o Vanderlei, que é interessante. Tem uma história clássica na neurologia, nessa área, que um ginecologista foi processado por uma família porque falou que a criança teve um problema por causa do parto. E aí, anos depois, o próprio ginecologista sacou e aí falou, não, vamos rever o processo e faz um teste genético. E aí mostrou que, na verdade, aquela criança tinha uma doença genética. O que acontece? Se a criança já tem um problema, uma doença genética, ela já tem dificuldade para desenvolver dentro do útero e na hora de nascer ela já tem dificuldade e ela nasce mal. E às vezes não é um problema do parto, que ela sofre pelo parto, mas já é congênito. Um sinal exatamente de que ela... De uma pré-condição. De uma pré-condição. Então, assim, provavelmente muita coisa que se falava no passado que era problema do parto, hoje em dia a gente sabe que não era... Não que não tinha, com certeza tinha muito, com certeza. Mas, sim, assim, porque os partos eram extração a vácuo, era com fórceps, né? Se evitava muito a cesárea. Mas tem uma porcentagem que agora está ficando cada vez maior, que ainda se acha que são problemas do parto, isso eu vejo hoje em dia, mas que não é uma condição genética que predispôs a uma criança já nascer
hipotônica, aí ela já não consegue respirar bem. Sim. E aí a Doutor, coisa não vai bem. explica pro pessoal o que é uma criança hipotônica. Molinha. Já nasceu molinha. Já nasceu molinha. Largadinha. Eu escorreguei no Medicaid, desculpa. eu me controlo bem, mas eu me escorreguei agora. A criança já nasce meio mole. É um vício adquirido. Doutor, eu me controlo bem, mas agora eu escorreguei. Agora foi. realmente. Doutor, conta uma coisa aqui pra gente. Agora sobre tipos e sintomas da epilepsia. Deixa eu só voltar nas causas, que eu me empolguei na genética, Por né? favor. Tá, E por aí, favor. assim, ao longo da vida, então, primeiro essa parte da infância, depois no adulto, então tem bastante epilepsia que começa em criança, depois diminui muito em adolescente, adulto, e aí começa a ser muito acidente de trânsito, de trauma de crânio, infecções cerebrais, meningite, encefalite. E aí, ao longo, aí, a partir de quando você passa de 40, 50 anos, começa a crescer AVC, doença cerebral, lesão cerebral por AVC, isquemia, hemorragia cerebral, tumores cerebrais e aí doenças degenerativas, Alzheimer, outras doenças degenerativas cerebrais. Então é diferente o perfil da causa, tem um monte de causas diferentes, então na verdade epislepsia. Aneurismas. O aneurisma, é que o aneurisma Malformação eu botei no bolo dos arteriovenosa. AVCs hemorrágicos, são hemorragias, faz uma lesão cerebrais, por sangramento. Assim, tem muita causa, tem muita causa de epilepsia. E até é difícil quando você fala epilepsia, todo mundo pensa que é uma doença só. E na verdade, assim, como é que é uma doença só? Você tem um monte de causa diferente, começa em momentos diferentes da vida, no começo, no final, mais no final da vida. E tem vários tipos diferentes de crise. A gente pode agora engatar os tipos de crises diferentes. Não seria que tem. interessante a gente falar em epilepsias ao invés de epilepsia, singular e plural? Singular e plural. Eu gosto de falar isso. Quando eu vou escrever, em geral, eu falo tratamento das epilepsias. Das epilepsias. Porque Doutor não Lécio, é tem uma uma- só, né? É como as demências. A gente não tem um É tipo como só de depressões, demência, né? como depressões. São condições clínicas que variam de um paciente para outro, mas que elas preservam uma certa categoria, não é assim, característica A gente daquelas. agrupa elas, porque tem que agrupar. Se Tem você que não agrupar, agrupa, por você não consegue facilidades de entender estudo, e exatamente. estudar essas coisas. Mas tem causas e apresentações muito diferentes. Né? Doutor Lécio, existe assim uma má informação, vamos dizer assim, que é repassado, é disseminado que epilepsia é ataque convulsivo. A pessoa já associa isso, né? Convulsão e epilepsia. É muito além disso, não é, doutor? Pessoal, fica atento, porque é muito além, doutor Lécio está explicando pra gente. Convulsão é um dos tipos de crise que a gente chama de crise tônico-clônica, em que a pessoa perde a consciência, em geral, se estiver de pé, cai ao solo, aquela coisa de revira os olhos, em geral, os olhos viram para cima, a pessoa fica baba, começa a ter muita salivação, fica roxa a boca. Em geral, ela faz inicialmente uma postura que a gente chama de tônica, que ela estende assim os braços, eu vou virar ator agora, faz isso aqui, e aí ela faz o que o pessoal fala de grito, e eu vou tentar imitar, é mais ou menos isso aqui. O que é isso? É que a contração não é só nos braços. Guincho, né? É uma contração também do diafragma, mas com as cordas vocais também contraídas na convulsão. Então, aquela coisa do grito, na verdade, é o ar saindo apertado aqui na garganta, porque também está contraído aqui na garganta. E a pessoa, em geral, faz primeiro essa posição de ficar dura, assim, para depois começar a tremer e ter os abalos. Então, pode urinar na roupa, pode morder a língua. Essa é a tal da convulsão, mas é um dos tipos de crise, é a crise que mais chama atenção, a crise que mais assusta. Não dura muito tempo, em geral uma convulsão dura menos do que 2 minutos. Todo mundo vai achar que eu sou mentiroso agora, quem já viu uma crise, porque acha que durou 10 ou 15 dura uma minutos. eternidade, né? Parece uma eternidade. Os pais, quando vão no consultório e a gente pergunta, mãe, pai, quem assistiu a convulsão, foi demorada a convulsão? Ah, doutor, foi uma eternidade. Mas eu nem quanto sei tempo, dizer o tempo exato, mas foi muito tempo. Então, mas é uma eternidade mental. Mental, sim. É porque temporal não é. É uma transformação. Assusta muito, é muito assustador. Mas assim, quando é medido no relógio, dura em geral 1 minuto, 1 minuto e meio, raramente passa de 2 minutos. E eu estou falando isso porque é importante, porque se você vê alguém tendo uma crise, é importante ver no relógio quando começou. Porque se essa crise passou de 2 minutos, em geral, principalmente se passou de 5 minutos, ela não vai passar sozinha. É importante ligar para o SAMU. O atendimento levar tem que pro ser atendimento hospitalar. médico, o atendimento né? hospitalar nessa Essa hora. informação é importantíssima. Importantíssima, Né, Vanderlei? exatamente. Mais de 5 minutos. Sim.
uma crise convulsiva Olá, que pessoal. passa de 5 minutos. Por conta da anóxia, por conta da obstrução de traqueia, laringe, faringe, tudo isso, né? É que assim, tem vários estudos mostrando que assim, uma crise para fazer lesão cerebral, essa falta de oxigenação, esse esforço todo, esse gasto energético, demora um certo tempo para levar a lesão cerebral. Sim. Óbvio que não tem trabalho em pessoas que alguém lá fez a lá campo nazista, vamos botar para convulsionar e vamos ver Vamos que hora que observar afetou o o que cérebro. acontece. Ninguém Entendi. fez isso, Não. espero que ninguém faça Ninguém na faça. humanidade. Mas existem trabalhos em animais experimentais que mostraram que, assim, em geral, a lesão cerebral começa a acontecer depois de uns 30 minutos. Ok. Mas, se você passa de 2, e principalmente se você passa de 5 minutos, a chance de você chegar aos 30 é praticamente 100%. Então, por isso que com 5 minutos, você já sabe que o prontamente não vai parar sozinho. E você não precisa chegar até os 30, demorar tudo isso para começar a tratar para ter lesão cerebral. Então, você tem um tempo que você já sabe que não vai parar sozinho, mas que você já pode tratar e tratar de forma mais intensa. Então, olhou para o relógio, passou de 5 minutos uma convulsão, tem que levar para o hospital. E, em geral, chamar o resgate. No Brasil, o resgate, todo mundo acha que outros números é o 192 do SAMU, entendeu? E pode ser o bombeiro também, mas em geral... E que é um pessoal treinado, eles né? são super treinados para tratar e para levar para um hospital de forma tratar adequada. a fase aguda da né? convulsão, né? Eles já vão dar oxigênio, vai Sim. desobstruir a via aérea, vão ver se é alguma outra coisa diferente, então isso é importante. Mas esse é um dos tipos de crise. E achei outra coisa, talvez engatando na história, o que você faz durante uma crise? Isso, Como é que é o perfeito, primeiro maravilha. socorro na hora de Olha uma lá, crise? pessoal, presta atenção. hein? Arranca a língua, põe Põe o dedo. ponta a puxa, cabeça. O que faz com este paciente? Põe de bruço, não é? Isso é importante. Uma palavra para atendimento. Tá vendo alguém tendo uma convulsão? Calma. Calma significa... Mas, doutor, não é pedir demais, não, nessa hora. Primeira vez que tem uma crise. É super importante o calma. Pessoal, e o calma muita tem calma um nessa sentido. hora. C. Coloque a pessoa de lado. Quando você vira a pessoa de lado, você deixa que a saliva escorra e a saliva não vai para o pulmão para ela aspirar. A. Apoiar a cabeça. Afastar. Para que ela para ela não ficar batendo, porque Tá. se ela está batendo, para não ficar traumatizando a cabeça. Sim. O L é localiza o objeto, afasta para ela não ficar se batendo em alguma coisa, tá com gravata frouxa, tira o óculos, porque se imagina você tá batendo a cabeça, tá com óculos, Pô. contra o óculos você corta porque o óculos vai ser o objeto cortante, vai ser usado no impacto, entendeu? Não bota nada na boca, não Nem toalha, puxa nem a língua, mão. nem a mão. Essa história A do boca dedo, vai ficar mentira. travada, a boca vai ficar travada porque faz parte da crise. Você não vai conseguir abrir a boca da pessoa. Se você conseguir abrir a boca, você vai ter machucado ela. Porque você não consegue tirar essa contração. Então, virou de lado, apoiou a cabeça. A própria localiza e mandíbula afasta. já vai cedendo. Quando a crise né? passar, a mandíbula vai relaxar. Ela só vai relaxar quando passar. Se você tentar abrir, se for com o seu dedo, você pode perder a ponta do dedo. Se você botar alguma coisa, você vai quebrar dente, vai machucar a pessoa, vai machucar a gengiva. Não adianta, não ajuda. Muito importante, doutor Lécio, porque principalmente, doutor Vanderlei, como ele falou, que esses episódios podem acontecer a qualquer momento da Pode vida. ser na rua, no na metrô, rua, dirigindo, na igreja, tudo. onde for, né? E a primeira vez, a família precisa dessa informação, pessoal. Você precisa saber isso, para saber como lidar. Então, vem aqui com a gente, escuta o que o doutor Lécio está falando, porque espero que não aconteça, mas tem se que estar acontecer, preparado. Calma. Então, coloca de lado, apoia a cabeça, afasta o objeto, não tenta abrir a boca. O M, monitorize o tempo. Que é justamente isso. Olha para o relógio, para ver quanto está durando. Porque o tempo mental é uma eternidade. Sim. Mas o tempo real é 2 minutos. Se passou disso, não vai parar sozinha a crise. E aí tem mais aquelas histórias da vida, assim, um dia chegou minha secretária no consultório, agora hoje em dia é ex-secretária, ela trabalha em outro lugar, mas ela trabalhava comigo na época, e ela falou para mim, doutor, eu tava no metrô e uma pessoa convulsionou. E eu fiquei apavorada, não sabia o que fazer. O que eu faço? Eu comecei a explicar essas coisas para ela, e aí perguntei, mas quanto tempo durou? Durou 10 minutos. Aí eu parei, pensei e falei assim, você tá no metrô, não tá? Tá. Quando começou a crise, onde estava?
o trem. Tava numa plataforma, tinha saído... Não, tinha acabado de fechar a porta numa estação. E aí, quando chegou na estação seguinte, ainda estava convulsionando? Não, já tinha parado. Demora em alguma das coisas dos trens de São Paulo mais do que 2 ou 3 minutos para ir de uma estação para outra? Não. Não demora. Não depende do horário, não demora mesmo. Geralmente não demora. Vocês entenderam assim, Sim, é o tempo sim, mental. sim. Então, Tempo mental. M, É monitorize diferente. o tempo. É o M do calma. Aí, quando chega pra você, né, doutor Vanderlei? Uma eternidade, quando não parava. Doutor, olha, 2 a minutos. gente se desesperou. Não, desespera. E é normal. Eu vejo pacientes tendo É uma crise É feia. feia, A é tônico-clônica é uma crise feia, a convulsão. Os pais dizem, doutor, parecia que ele estava morrendo. Exato. A pessoa, né? quem está do lado... A visão era de uma sororoca, né? sim. Era de uma assim, morte iminente. E no final, o A final para completar... Do calma. Calma. Acompanha a pessoa até ela acordar. Por quê? Porque depois que acaba a crise, a pessoa fica apagada. Em geral, ela não acorda imediatamente. Demora um pouco. Isso varia muito quanto tempo demora para acordar. Tem pessoas que acordam em pouco tempo, mas em geral acordam confusas. A pessoa acorda meio desorientada. Em todos os episódios? Se for convulsão, a pessoa acorda confusa. Confuso. Não tem como você ter uma convulsão, porque é um baita curto-circuito no cérebro inteiro. Não dá para começar... Acabou de ter o curto-circuito, o computador começa a ligar Sair normal, andando, entendeu? né? Não dá. Então, não dá. a pessoa acorda meio confusa. E nessa hora é importante assim, é meio de goleiro. Você não pode deixar a pessoa se levantar e tomar um tombo, ir para o meio da rua, se machucar, mas não tentem ser o goleiro de segurar a bola, de segurar a pessoa. Se você tentar segurar muito a pessoa, ela está confusa ainda, ela é meio um instinto meio animal de que você está me ameaçando. Sim. E a hora que a pessoa pode ficar um pouco agressiva. Então é um jogo de proteger a pessoa, fala com calma, não fica aquela roda em cima. Ó, tá tudo bem, já passou Dá a segurança crise, pra você tá pessoa. melhorando, você tá sentindo bem, já passou, tá tudo ok, você toma remédio, você quer que ligue para alguém, e demora alguns minutinhos, a pessoa vai voltando, e quem tem crise fala que faz muita diferença quando ela acorda e tem alguém do lado calmo, tranquilo, falando para ela que tá tudo bem. E se precisar, se machucou, aí também de novo tem que levar para o hospital, se bateu a cabeça para ser atendido. Então esse é o calma na hora de atender alguém com Interessante essa epilepsia. mnemônica, viu? É um mnemônico Interessantíssimo. para ajudar as pessoas a lembrarem disso, Perfeito, o que fazer na hora. perfeito. Doutor Lécio, Mas fazer esse é só um dos tipos de crise, a gente depois pode ir para as outras. O doutor Vanderlei vai daqui a pouco entrar na epilepsia, pessoal, na população infantil, né? E muitas outras coisas também, até os idosos, vamos falar sobre eles. Mas vem cá, esse paciente, essa pessoa que teve essa crise isolada, repentina, uma vez na vida, ela precisa de imediato procurar um neuro, já porque pode surgir uma próxima, existe um gatilho que acessa isso? Então, depois de uma primeira crise, se foi a primeira crise da vida, não é procurar um neurologista, é hospital. É hospital. Tem que ir para o hospital. Se teve uma crise com você, vai ao hospital. Se o Vanderlei pensa diferente. Não. Porque, assim, isso pode ser uma primeira crise de uma epilepsia. E a pessoa vai precisar acompanhar, talvez tomar remédio para é ser a ponta tratar. do iceberg, Mas né? pode ser uma coisa grave. Pode Sim. ser um sangramento cerebral, pode ser sinal de uma infecção, de uma meningite. Uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia. Então, na primeira crise, é hospital, é pronto-socorro, tem que ser avaliado, tem que ser Clinicamente. investigado. Clinicamente. Primeiro é o clínico, fazer exame de sangue, talvez fazer uma tomografia, em alguns casos fazer um líquor, em alguns casos fazer eletroencefalo, e depois disso aí entra Possivelmente essa coisa do vai ser acompanhado pelo acompanhamento, neuro. decidir se vai tratar. Mas tem um outro lado, de alguém que sabidamente tem epilepsia e que, por várias razões, às vezes não está completamente controlado, tem crise de vez em quando. Aí o outro lado da moeda, se a pessoa já tem epilepsia, se isso já acontece de vez em quando, foi mais uma da vida, não precisa toda hora ir no pronto-socorro, não precisa toda hora ficar fazendo tomografia, Mas acompanhamento com neuro. precisa voltar no neurologista para Acompanhamento acertar com o tratamento, para não ficar tendo crise. Interessante. Por falar em fazer acompanhamento, talvez seja o momento de a gente dizer quais os gatilhos, quais são as condições clínicas, né, que levam uma pessoa a ter uma recorrência de crise. Por exemplo, uma pessoa já medicada. Então, alguém que já tem epilepsia, está Tem tratando. epilepsia, está tratando, passou um período causa bom. número 1, Causa número 1. não tomar o remédio Não adequadamente. tomar o remédio, isso. Pode parecer brincadeira, mas é. não é. E assim, e tem uma coisa que assim, até a própria pessoa que tem epilepsia
que está tomando remédio, às vezes ela não percebe que ela não está tomando direito. E aí tem um trabalho super interessante em que eles deram para as pessoas os frasquinhos e a tampa do frasco tinha um sensor. Então, a tampa do frasco marcava se a pessoa abriu o frasco. Quantas vezes Quantas vezes ela abriu. Então, tipo, se eu te der o frasco hoje, você teria que tomar 50 doses até o dia que você voltou. O frasco, se você abrir... Não é nem tomar, na verdade. É pelo menos ter aberto o frasco. Pelo menos para mostrar que você tinha boa intenção, entendeu? E aí, esse estudo mostrava assim, quando você perguntava para as pessoas, você tomou o remédio? Acima de 90% das pessoas dizia que tomou todas as doses da medicação. Mas quando você ia para o frasco, o detector... Teste. Tira a prova do 9. Isso cai... Chama o VAR. É o VAR da epilepsia. Boa. Saiu agora, desculpa. O problema é que o VAR, às vezes, o juiz não usa o VAR adequadamente. Há controvérsias. Então, mas o VAR não funciona às vezes. Eu tenho um grande amigo que ele adora questionar sempre o juiz e o VAR, entendeu? Não sei porquê, entendeu? A taxa é muito menor. A frequência com que as pessoas não tomam remédio é alta. Colocar entre aspas, se sabotam é muito alta. Propositalmente. Não é propositalmente. É isso que eu falo assim, tem esquecimento. Tem medo de tomar um remédio. É muito comum as pessoas acharem que o remédio faz mal. E a pessoa não toma o remédio porque fica com medo de ter problema por causa da medicação. Colaterais, aquilo efeito tudo. Colateral. E aí, assim, esse é um problemaço, porque às vezes a pessoa não consegue perceber quão grave é a crise. Então porque ela não vê, né? Então, assim, é comum, assim, e eu posso garantir, a crise é muito mais arriscada do que remédio. Então, mas a percepção das pessoas é ruim em relação a isso, de ficar com medo. Tem algumas que realmente estão com efeito colateral e às vezes não ficou tão claro isso para ela, para o médico, para poder ajustar o tratamento. Tem a questão de esquecer, que não é fácil ficar tomando remédio todo dia. Tem uma e no mesmo horário, né? Tem que ser no mesmo horário? 12 em 12 horas, né? Eu diria assim, o ideal é que seja no mesmo horário. Uma janela. Sim. Mas eu tento brincar, assim, não é quartel também, é tratamento médico. Então, assim, tudo bem se você dá uma deslizada um pouquinho. Uma hora mais, uma hora menos. Fica naquela janela, o importante é não esquecer. Eu acho assim, o importante uma hora é não esquecer. E a última coisa é assim, a questão de que tomar remédio regularmente, se você começa a tomar muitas vezes ao dia, fica muito difícil. Então, até uma dica assim, conversem com teus médicos, assim, é muito comum às vezes a pessoa tomar remédio em 5, 6 horários do dia. Ninguém consegue numa vida normal, de trabalho, produtiva, rotina, a não ser que a pessoa tenha outro transtorno, né, seja obsessivo, né, para conseguir lembrar de tomar e ficar botando às 9, às 10, às 11. Então, assim, conversem com os médicos, frequentemente dá para simplificar. E outra coisa que esse trabalho mostrou é isso, assim, quanto mais complicado e mais doses por dia, maior a chance da pessoa falhar. Sim. Então, hoje em dia tem remédios que permitem usar adesão, 2 vezes ao dia, e a palavra é essa, de ter que uma adesão melhor ao tratamento. Adesão. Então tem um monte de fator. E confiar na orientação do médico, né? Isso é importante, porque tem pacientes que são mais cismados, eles acham que não é bem assim, que o médico está exagerando. Sim. E, na realidade, acaba passando mais tempo do que o necessário. De novo, eu gosto de trabalho, eu gosto de ciência. Então, tem um outro trabalho que mostra isso. Ele perguntava para os pacientes se ele gostava ou não gostava do médico que acompanhava ele. Sim, e avaliava perfeito. se tinha ou não tinha adesão ao tratamento, se ele usava o remédio adequadamente. É diretamente ligado. Se você gosta e você tem empatia com o médico que te acompanha, você vai seguir você a segue o orientação. tratamento. Se você não gosta do melhor. médico, se você não tem empatia, você não segue o tratamento. E a outra coisa que eu acho interessante, e aí é outra dica, outro alerta aqui para as pessoas que têm epilepsia, não vai no médico que é só para renovar a receita. Isso, se tem uma coisa que me deixa bravo, é essa história da pessoa que só vai no médico para renovar a receita, que só vai quando faltou o remédio e acabou. Essa coisa do acompanhamento regular é outro estudo que mostra fundamental, que né? quando você vai regularmente ao médico, você consegue entender melhor o que está acontecendo, o médico consegue entender, consegue fazer esse link do relacionamento.
E a chance do tratamento ser mais bem sucedido, você tomar direito o remédio, aumenta muito. Aumenta muito. Queridão, não fica triste não, viu? É a história do dentista, né? Tem triste. pessoas que vão no dentista quando o dente está doendo. Quer dizer, não pode. Ou tá caindo, né? ou tá caindo, tá Às vezes a doendo. pessoa precisa fazer a prevenção, precisa fazer o acompanhamento. Não é só porque a vida é dinâmica, né? Não é só a receita. Não é só a receita. Não é só a receita. Por isso que eu falei com o público, não fica triste, não, queridona, porque é verdade. Não faça isso. Não procure o neuro só para trocar receita. Né? Procure o acompanhamento, porque ele é um profissional capacitado, né? Tá. Então, o esquecimento, primeiro fator... Primeiro não tomar, né? Que por vários motivos. Não tomar por vários motivos. Os outros fatores, dormir mal. Privação de sono é uma coisa que causa... Que causa, ela desencadeia crise em quem já tem a predisposição. É um ponto importante. Sim. Outra coisa, estresse. Como é que ele estresse, ansiedade. Estresse, gente, numa cidade como essa, meu Deus. Eu queria alguém que desse uma receita. Eu te dou uma receita. Por favor, doutor, entrega pra gente. Então você pega a pessoa... tranca num quarto. Uma bolha hermeticamente fechada, bota ela lá dentro e deixa pro resto da vida. Aí não tem mais tranca no quarto escuro e ela fica lá. Talvez ela não sobreviva por muito tempo. Como é que a gente se livra desses estressores não todos? Não tem como se livrar. Tem como reduzir. Tem como conviver. Você aprende a lidar com o estresse. Talvez ligar o botão do dane-se também, né? Deixa pra lá, entrega pra Deus. Eu acho que é importante essa parte. Assim, eu seria mais politicamente correto no botão do dane-se. Fala o quê? Ou do outros botões que você queira colocar. Que assim, é entender que assim, o problema tá lá. Uma coisa que eu também, quando eu começo a ficar estressado com alguma coisa, eu penso assim, o problema tá aqui na minha frente. Tem problema que tá aqui e eu consigo resolver. Então eu tenho que parar e resolver o problema. Tem hora que não dá para resolver naquele momento. O que você faz? Você deixa o problema e fica olhando para ele. Mas relaxa, só fica olhando para ele, não estressa. Escala de prioridade de problemas. E tem problema que está aqui e não dá para resolver. O que você faz? Contorna a montanha. Segue a vida. O problema vai continuar lá. Não tem como resolver o problema. Mas você continua tocando a sua vida, porque não vai dar para resolver. Não tem como resolver o problema. O problema acabou o problema. Mas você não pode morrer com o problema. Exatamente. O problema é que não dá para resolver, está resolvido. O problema. Não, está resolvido. Está resolvido, porque não dá para resolver, então tá tudo certo, entendeu? Infecções. Infecção e uso de alguns remédios também podem ser gatilhos. Também facilitam o surgimento das crises, né? Acho que isso abrange a maior parte. Tem outras coisas a mais, assim. Pessoas que têm alguns tipos de epilepsia têm sensibilidade à luz também. Então, aquelas luzes que ficam piscando, tipo de boate, em jogos de videogame, em alguns filmes, também podem desencadear a crise. E aí eu acho que a gente fecha, assim, nunca fecha todos, mas os principais fatores desencadeantes são esses, e muitos dá para evitar, outros não dá para evitar, mas é importante entender que tem que tentar sair fora dele. Tá, então eu vou espichar um pouquinho mais a complexidade do tema. Manda. Fatores emocionais desencadeiam convulsões? Com certeza. Sim. Quem tem crises, epilepsia... Assim, você não labilidade então, você não tem epilepsia... Sim. Porque ficou estressado, porque está deprimido. Isso. Assim, não dá para falar que a causa da causa crise primeira seja aquela. É aquela. Existe uma ligação. Sim. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, tem mais risco de desenvolver epilepsia. Isso é uma coisa que a gente sabe. Sim. Por que isso acontece? É outra história. Outro podcast. Outro pôr do sol. Por que essas coisas se misturam tanto? Epilepsia e transtornos mentais. É outra história. Mas assim, o fato de que quem tem epilepsia piora com estresse, com ansiedade, com depressão, é um fato absolutamente conhecido. Isso tem que ser tratado, então é super importante. Então, outra dica, quem tem epilepsia, você está muito ansioso, está deprimido, precisa bater um papo com o teu neurologista, ou ele, ou ir num psiquiatra, e às vezes precisa do apoio do psicólogo, mas essas coisas precisam ser tratadas, porque isso influencia. Eu tenho vários pacientes em que a diferença entre melhorar o controle de crise dele não foi dar mais remédio para epilepsia, e foi sim cuidar das outras áreas. A parte do humor, da ansiedade, da depressão. Tá. Alcoolismo leva a crises convulsivas? Sim, porque quando você abusa de álcool, tem dois fenômenos que acontecem com o álcool. Primeiro, no abuso, na hora que tem a ingesta excessiva, você faz uma mudança de padrão de funcionamento, de metabolismo, que pode dar crise, e depois que passa o efeito, também tem a questão da abstinência, que pode dar crise. Então, tanto na libação,
na bebida, quando você bebe no pico do álcool, quanto depois pode dar. E quem bebe, se for uma coisa excessiva, tem vários trabalhos mostrando que você vai fazendo lesão cerebral e parece sim causar lesão no cérebro, desenvolver epilepsia. E mais do que isso, tem uma questão de que essas pessoas têm uma exposição a risco maior. Eu acho que talvez eles batem mais a cabeça porque caem, acidente de trânsito, começam a usar droga, tem um comportamento de risco sexual, tem mais infecção, a imunidade deprime. Então, assim, a qualidade do sono muda. O sono, tem um pacotão todo. Sim. E é um vício muito social, né, doutor? O vício, eu acho, um dos vícios mais terríveis, o álcool. Então, mas uma coisa é alcoolismo, que é o que o Vanderlei falou. Alcoolismo. Que é o abuso... O abuso reiterado. Agora, a outra pergunta que é um assunto super interessante é assim, quem tem epilepsia pode beber ou não pode beber? Eita. E aí? Socialmente ou nem isso? Ou nem isso, exato. Isso é uma baita controvérsia. De novo, eu vou para a ciência, porque a gente tem de evidência, assim. Para a maior parte das pessoas com epilepsia, beber um pouco, em geral, não desencadeia ou não piora a crise. Mas isso é uma coisa assim que tem que ser levado com... Tem vários alertas aí. Então, eu não gostaria que também as pessoas ouvissem, o Dr. Lécio falou que agora, então, pode beber. Não é essa a mensagem. Não está liberado. Porque vem aquela pergunta... Não liberou geral. O primeiro ponto é que, assim, quando você fala isso, é aquela liberação. Se você fala que pode tomar, a pessoa o sinal verde está aberto. Ela parou o ouvido seletivo a partir dali. Não, pode tomar, mas é pouco. A pessoa só entende pode tomar. E aí tudo ali pra frente ignora, entendeu? Então, assim, a maior parte das pessoas não sabe parar. É o tal do socialmente, né? Se é que isso existe. O que é socialmente? Eu não sei. Você sabe a conta de 2 taças de vinho por noite. Socialmente para alguém pode ser 10 taças, né? Renato, você sabe a conta média do quanto a pessoa bebe? Não, conta. Você pergunta assim, quanto você bebe? Pra quem bebe bastante, assim. Doutor, eu bebo um pouco. Aí você dá... Não, mas eu preciso saber, eu sou médico, é importante. Até convencer a pessoa, porque ela foi constrangida de contar. Aí ela vai e te conta, não, doutor, tá bom, eu bebo todo dia mesmo, eu bebo pinga, eu tomo uma garrafa de pinga todo dia. Meu Deus. Não, aí você pega vezes 2, e aí você está próximo do consumo. Você dobra. Todas as vezes que a pessoa, na hora que a pessoa me contou, dei uma risada, descontraí com ela, falei assim, mas a gente sabe, né? Quando você fala que é 2 por dia, acho que na minha experiência, quase 100% das vezes a pessoa confirma que é o dobro do que ela confessou. Porque até a pessoa fica constrangida. Claro. E é igual o gordinho que fala que não come, vai. Aí eu posso falar. Eu conheço 2 tipos de gordinho. O que come muito e o mentiroso. Eu não conheço o gordinho que não come muito, entendeu? Eu conheço o gordinho mentiroso. Então, assim, é difícil. Mas voltando no álcool, né? Assim, aparentemente, para a maior parte das epilepsias, ingerir um pouco de álcool. E aí o duro é o quanto é um pouco. Porque não tem um consenso em termos médicos do que é um pouco. É muito pessoal, acaba sendo muito pessoal. Para a maior parte das pessoas, não piora as crises. Não piora. E esse é um ponto importante, assim, de um balanço que vai ter que ser conversado com o médico. Porque, assim, se você tem epilepsia, já tem o peso da doença. Tem que ir no médico. Tem que tomar remédio. Aí você fala, não pode dormir mal, não pode beber, não pode... Mata, né? Faz o quê? Mata logo, porque a vida não prestou. A ideia que a gente faz, né, Lécio? A pessoa tem a sensação de que no armário dele tem um fantasma. E que esse fantasma pode aparecer a qualquer momento. E aí as restrições complicam muito mais a ansiedade da pessoa. Não pode ser tão restritivo assim. Então, o que é proibido é mais gostoso, né, também? É óbvio. Vamos combinar isso. Então, assim, conversem com o seu médico, assim, em relação a esse limite. Não proíba, doutor. Para a maior parte das epilepsias, dá para ser um pouco concessivo, desde que a pessoa também saiba o limite. Tem um bom senso, e aí saiba. Tem um problema, assim, o maior problema dessa história é em epilepsia, que a gente chama de epilepsias generalizadas, que acontecem mais em adolescente.
Então, adolescente é um bicho que não costuma ter muito limite. Ele é adolescente. E essas epilepsias são mais sensíveis a álcool e a dormir mal. E dormir mal e beber vem meio junto na maior parte das vezes. E esquecer de tomar medicação, porque vão para balada, esquece, quando então, chega em um comportamento casa, de risco. não, amanhã eu tomo, hoje eu não tomo Tem um tipo de mais. epilepsia que é a epilepsia mioclônica juvenil, que eu vou até dar nome para uma das suas, que eu vou falar nome, que nessa as pessoas têm mais predisposição quando bebem a ter crise, nessa não dá para liberar. Não, porque baixa também o limiar Sim, convulsígeno, exato, né? tem um monte de problema aí. Tem um monte de problema. Muita coisa Ok, envolvida. Lécio, falando em grupos, né, de idade com convulsões, a gente sabe que a infância é vamos dizer, o auge de muitas crises, né? Assim como a terceira idade também é. As manifestações são diferentes para um público nosso que a gente Excelente pergunta, doutor. que a gente está conversando aqui, as manifestações Excelente. são diferentes, o prognóstico é diferente, o tratamento é diferente. Como é que você vê Doutor isso? Vanderlei, você tirou Na tua dúvida de todo experiência. mundo agora. E muita gente aí você tirou dúvida, viu? Na Então, tua experiência. primeiro que o cérebro da criança está em desenvolvimento, está em maturação. Então, o jeito de mostrar a crise é diferente. Então, criança tem alguns tipos de crise, algumas manifestações que não tem em adulto. E é comum, quando a criança continua tendo crise, a crise fica diferente quando ela cresce, porque na maturação cerebral muda o jeito de manifestar a crise. Então, sim, é um pouco diferente. Às vezes, na crise, a criança às vezes só fica paradinha, ou às vezes só faz a convulsão, mas a criança não conta, igual num adulto, uma crise focal, em que ela conta que eu começo tendo a sensação de déjà vu, eu sinto um negócio ruim no peito, eu paro, eu começo a mastigar. A criança não consegue contar tudo isso. Então, é diferente do adulto, da criança para o adulto. E pode ser, de novo, diferente do idoso, principalmente se é uma pessoa com epilepsia e tem mais idade, e ela tem, por exemplo, epilepsia causada por Alzheimer. Porque, de novo, ela vai ter dificuldade de comunicar, de expressar o jeito da crise. Perfeito. Então, os jeitos são diferentes, os tratamentos mudam também um pouco. Nas crianças, o jeito a dose, a proporção da dose é diferente em termos de peso da criança para o adulto. Proporcionalmente, a criança, a dose é maior pelo peso do que é para o adulto. E depois volta a ter que diminuir de novo no idoso, porque muda o metabolismo, volta a cair, cai mais. Então, é diferente o tratamento. Tudo muito diferente, os né? remédios são mais ou menos os mesmos, no geral. Sim. O que varia mais é o tipo de crise. Dependendo do tipo de crise, você usa mais um remédio, dependendo do outro tipo de crise. Felizmente, né? Felizmente. Porque quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha uma limitação de anticonvulsivos muito grande. A gente tinha o fenobarbital, tinha várias opções. Você podia usar fenobarbital, fenobarbital, fenitoína, fenobarbital. E às vezes conseguia controlar as crises e às vezes não. Hoje em dia não. A coisa mudou bastante. Hoje a gente tem uma oferta muito maior, que depois o Lécio vai conversar conosco aí, né, a respeito das especificações para mais ou menos para cada tipo de convulsão. Bate-papo maravilhoso aqui, hein, pessoal? Ó, vocês estão gostando aí do nosso bate-papo, doutor Lécio? Ó, manda mensagem aqui pra gente, tá? Escreve, vai lá no nosso Instagram também, @mentalmaisaúde, tá legal? Fala pra gente, quer um segundo episódio com o doutor Lécio? Tá gostando aqui da... Já tô puxando. Pede bis, é isso? Vamos colocar... Queremos mais doutor Lécio, depois tá? O Lécio faz a palhinha numa próxima vez. Porque tem repertório. Tem repertório. Tem repertório. Porque é um tema muito amplo, Vasto. né, Lécio? Tem muita coisa. Vasto, é. Bom, é um universo dentro da neurologia, né? Sim, é uma basicamente, é uma coisa à parte. É muito comum a epilepsia, né? Acho que a gente muito até comum. fala muito pouco de epilepsia. Da incidência, você poderia falar sobre? A epilepsia é uma doença muito comum, assim. Muito comum. Acomete em torno de 1% Mas da é um população tabu, brasileira. estereótipo. Então, mas a epilepsia é muito mais frequente que Parkinson. É muito mais frequente do que esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, do que essas doenças musculares que se fala muito atualmente. Duchenne. E recebe pouca atenção. Todo mundo fala muito dessas doenças que são chamam mais muita raras, atenção, né? Mas a epilepsia é muito mais frequente. É uma doença que atrapalha muito a vida de muitas pessoas. A funcionalidade do portador de epilepsia é muito grande, né? E precisa de muito mais atenção do poder público. Sim. A epilepsia precisa de muito mais atenção do governo para que tenha mais médicos que possam atender, neurologistas capacitados, hospitais que tenham os recursos adequados. E não tem. Não tem. Eu tenho uma filha que está fazendo internato. Tinha uma paciente lá que tinha uma indicação praticamente formal de lamotrigina. Não existe. Não existia. Tinha que apelar para outros recursos. Por quê?
que a medicina, vamos dizer, a parte farmacológica estava muito a descoberto. E era um hospital público, né? Mas isso não se deve também à questão de não ser tão disseminado como deveria? Será que não existem políticas públicas por causa dessa falta de informação? A política pública existe. Existe, no mas papel, não é atuante. No papel é muito bonito. No papel, existe um Programa Nacional de Epilepsia que é lindo, fala como é que tem que atender. Mas não é praticado. Tem os remédios, tá lá escrito a lista de remédio. A lista de remédio é boa, pega É ampla. basicamente quase tudo que tem de remédio disponível no Brasil. Cobre a maior parte das pessoas, só que assim, não tem Não está uma semana. disponível. Não tem uma semana nos últimos anos, eu posso dizer pelos últimos 10 anos, que eu me lembre que não estava faltando pelo menos um dos remédios para epilepsia na cidade de São Paulo. Doutor. Parte Isso é de alto dentro- custo e parte não é de alto custo. E também que não são de alto custo estavam em falta? Sempre tem falta. alguma coisa faltando. É uma desatenção, Sempre tem. é uma desatenção. Lamotrigina falta muito, levetiracetam falta muito, e as outras medicações faltam. E aí tem também a questão do alto custo, que é outro problemaço que eu acho, que é a burocracia para uma Nossa. pessoa pegar esses remédios O acesso. é excessiva e não cabe no mundo atual. Por que eu preciso preencher um papel Tantos a cada formulários 6 meses com a mesma coisa? e que o paciente E eu preciso fazer. tem uso contínuo Não, da que medicação. é uso contínuo. E eu preciso fazer uma receita para cada mês, em 2 vias, e ele precisa ficar dando entrada nisso e repetindo. Não bastaria terrível. ter um portal digital em que o médico entra com a senha dele e fala: estou Se não- autorizando para que essa pessoa tenha a medicação nesta dose por tanto tempo. Então, você está autorizado a dispensar por 4 meses. Por 4 meses, o governo sabe, qualquer hospital que ela for, ela vai lá, ela pega a medicação por aqueles próximos 4 meses. Ela vai ter que voltar no médico para Poderia estar no isso. sistema do próprio SUS, né? Isso é mais, Senão, né, é mais econômico, é mais barato do que sim. ter um monte de funcionário, papel indo para lá. Outra coisa, evita Carimbos. fraude. Se você for num médico e pegar o papel do alto custo de entrada num lugar, e se você for noutra cidade, talvez em São Paulo as coisas integrem. Por isso você vai conseguir pegar de novo o remédio, é um problemaço, Sim, assim. sim. Precisa mudar essas coisas, né? Tem que mudar. Precisa. Tem que mudar. Bom, vamos para frente, doutor Vanderlei? Pra Muitas frente. perguntas aí. Vamos entrar um pouco na questão do diagnóstico. Como é Sim. que a gente, vamos dizer assim, capta, do ponto de vista médico, do ponto de vista profissional, vamos dizer, o quadro clínico do paciente? A É gente com uma fala- tomografia, é com um eletroneuromiografia, como a gente vê A às impressão vezes que eu tenho por é que aí, os né? pacientes acham que a gente faz diagnóstico com a bola de cristal, né? Que olha e já Já faz sabe o tudo. diagnóstico. Tá. É a primeira impressão que eu tenho. Porque assim, a pessoa vai para consulta e ela Sim. tem epilepsia, ela não leva os exames, Assim, ela tem crise que ela apaga. É tipo o Pai e Lécio, né? Exatamente. Pai Lécio. Apaga e ela não leva alguém para contar o que aconteceu. durante a crise. Da crise. Não leva os exames, não sabe os remédios que já tomou. Então, o diagnóstico é clínico. Vai, clínico. Depois da brincadeira, mas vocês Perfeito. entenderam que você tem que estar preparado para uma consulta médica. Então, Inclusive para ouvir o paciente, né? Porque tem muitos médicos, colegas sim, com nossos, certeza. que infelizmente Não, eles não ouvem. né? Eu tenho convulsão. Eu tô só apontando outro lado, mas a gente Sim, pode apontar para o lado de cá e Exato. eu vou ter tantos problemas do lado de cá quanto do lado de lá. Isso, com certeza. Exatamente, é. Mas assim, o diagnóstico é clínico, a pessoa precisa Uma contar, boa história clínica. A pessoa contar o que ela sentiu, o que aconteceu. Frequentemente ela não consegue contar tudo porque elas perdem a consciência, então tem que ir com alguém que já viu. E hoje em dia celular. Pede para, se você está tendo crise, para alguém filmar suas crises e leva na consulta do médico. Isso ajuda muito para o diagnóstico, muito. É, porque você vai ter noção do que está acontecendo Você ali, consegue né? ver a crise, você consegue ver a crise. Sem estar presente, né? Porque a crise acontece, a pessoa, se ela tiver uma por mês, uma por semana, é difícil ter na hora da consulta a crise. E aí os exames vão ajudar. O exame de sangue faz parte, mas os principais exames são o eletroencefalograma, Perfeito. que você cola Concordo. uns fiozinhos na cabeça da pessoa e eles captam a atividade elétrica cerebral. Então é um leitor da mente
Não, não é um leitor da mente. Ele capta a atividade Eu elétrica falei cerebral. pra você que é o pai Lécio aqui, ó. Ele faz uma leitura de atividade Doutor, mas cerebral. Né? vamos descobrir o que eu estou pensando. Não vou adivinhar seus pensamentos, o que você quer, o que você aprontou semana passada. Não dá pra saber isso. O que você fez no último verão? O que você fez no verão Isso passado, acontece muito não. na hipnoterapia também, viu? É. O pessoal chega com essas dúvidas, rapaz, você não sabe. Mas Não. deixa pra lá, outra Então, assim, história. aí você mede a atividade elétrica cerebral e aí você pode ver fora da crise, porque às vezes a pessoa, mas você fez o exame, eu não tive crise, como é que você... Por que esse exame me ajudou? Porque fora da crise você vê essa curto-circuito do cérebro, essa a gente chama do foco, da atividade As elétrica normal. intercrises, né? São as descargas intercríticas. Intercrises. Então você vê o foco aparecendo. Legal. Nem sempre você vê. Então o problema é que assim, o eletroencefalo ele ajuda quando ele mostra alteração. Mas se ele não mostrar nada, isso não quer dizer que você não tenha crise. E tem pessoas que... Isso é o próximo fundamental, passo, né? hein? Isso Fundamental. Mas se não mostrar nada, qual o próximo passo, doutor? E aí? Então, mas você sabe, a pessoa te conta uma crise típica. Você viu o vídeo, Tá, viu sim. que é crise. Tá, no caso de não O diagnóstico ter... está feito. Não, o diagnóstico está feito. Você O pode começar exame, a tratar. é por isso que em medicina a gente chama exame complementar. Ele é complementar. Ele vai complementar algo que a gente tem como hipótese, né? Se ele vem, como o Lécio está dizendo, positivo, Ele tem confirma. valor. É. Se é negativo, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, porque Mas ele não exclui, ele não não exclui, tira. não. Tem pessoas que têm epilepsia, que têm eletroencéfalos normais a vida inteira. Você nunca pega alteração, mas tem E epilepsia. pacientes que, pelo fato de ter um eletro normal, eles não se convencem da necessidade de E os tratamento. médicos também, eu vejo os E os médicos também médicos ficarem também, com a pulga atrás da exatamente. orelha. A questão é que às vezes você só vê a descarga na hora da crise. E imagina que no cérebro a crise é bem lá no meio e bem lá embaixo. E você botou os fiozinhos aqui em cima. Não vai E pegar. a crise foi muito localizada. É física. Você não consegue ter um campo elétrico que você consiga captar esse campo elétrico lá em cima nos fiozinhos. Tão distante, né? Tem várias explicações do que o eletro é normal. Agora, uma dica de novo, aquelas dicas assim, se o médico te pedir um eletroencefalograma, tem que ser feito num lugar bom, Demorado. demora, não é rápido, tem que ficar pelo menos No eletro de 15 minutos, então, né? pelo menos 20 minutos, idealmente uns 30 minutos com os fiozinhos colados, não é? O tempo inteiro dentro da sala. Sim. Se você foi em algum lugar e alguém te fez um eletroencefalo e você ficou menos do que 20 minutos com os fios colados, pode levantar de lá e Ir embora. ir para outro lugar. Porque Trabalho perdido, né? é importante na noite anterior dormir mal para que durante o exame ela tenha sono e se conseguir dormir durante o exame isso aumenta a sensibilidade. Interessante, hein, doutor? Tem que ficar de olho, pessoal. Não pode negligenciar, não é, doutor Vanderlei? Não Lécio? pode, não pode. Tem que assumir. É uma questão e não tem Todo que ter cuidado vergonha. é pouco, né? Sim. Todo cuidado é pouco. E não tem que Muitas- ter vergonha, né, doutor? Não, Não. tem que ter, tem que assumir, tem que correr atrás do tratamento. Com certeza. Doutor Vanderlei, vamos agora dar um pulo para onde, hein? Doutor Vanderlei Vamos está aqui pensar todo o seguinte. anfitrião, você tá vendo? Posso puxar Claro. tomografia e ressonância? Que é Tomografia e outra questão importante. ressonância. Isso. Na maior parte das pessoas é importante para ver se tem alguma lesão cerebral. Mas, de novo, se não tiver nenhuma lesão cerebral, isso não quer dizer que você não tem epilepsia. Porque como é uma alteração do funcionamento do cérebro, não precisa ter uma lesão obrigatoriamente para que a pessoa tenha epilepsia. Então, de novo, é importante, porque primeiro no começo, para ver se não é uma coisa séria, não é um tumor, não é um câncer cerebral, não é uma infecção. Mas, se tiver normal, também isso sozinho não tira o diagnóstico. Não afasta, né? Sim. Vamos dar um pulo, doutor Vanderlei, agora? A Sim. população adulta. Vamos falar em pacientes de terceira idade. Idosos. A Eles- melhor idade. Eles têm convulsões também. Sim. E às vezes passam, vamos dizer, despercebidas, né? Porque são crises mais sutis, precisa de um acompanhante fazer a descrição. As crises noturnas, às vezes não são relatadas, né? O paciente está dormindo, Sim. tem uma convulsão, ele continua dormindo e tem que ser tratado. Só acorda meio esquisito no outro Meio dia, né? esquisito, exatamente. Primeiro que hoje em dia a principal faixa etária em que a epilepsia começa são nos idosos. Hoje em dia, o que foi que mudou, doutor? Mudou que as pessoas Qualidade estão de vivendo, vida, as pessoas estão vivendo vivendo mais, mais. vivendo mais. Com o aumento da Expectativa de vida. da longevidade, você vai acumulando lesões potenciais no cérebro que podem causar epilepsia. Então, você teve um AVC, depois de uns anos você desenvolve epilepsia. Você bateu a cabeça, teve um trauma de crânio, você desenvolve epilepsia.
Você teve um tumor cerebral, isso é causa de epilepsia, isso também vai Você tem aumentando um pico a idade. hipertensivo, rompe um aneurisma. E os principais são as doenças cerebrovasculares, AVC, isquemia ou hemorragia cerebral, e depois doenças degenerativas. Hoje em dia está aumentando, a gente está vendo as pessoas com mais idade terem Alzheimer, essas doenças. Isso também é uma causa com a degeneração cerebral nessas doenças de desenvolver. Fazer epilepsia, lesão cerebral, né? E aí entra outra historinha. Minha avó paterna teve um quadro desses. Ela começou a ter umas crises em que ela falava que ela tinha só um negócio ruim. Eu lembro direitinho. Ela falou, tem um negócio ruim, dá uma arrepiada e passava. Ela foi tratada como doença psiquiátrica, como Está delirando, louca, está alucinando. entre aspas, por alguns anos, até que o dia ela caiu e teve uma baita convulsão, aí perceberam que era epilepsia. E ela estava começando um quadro demencial degenerativo. Foi os primeiros sintomas de que ela estava demenciando. Então, assim, essa história da epilepsia na terceira idade, não precisa me perguntar, mas é extremamente importante, faz parte da minha história. Talvez isso tenha influenciado eu fazer ir para o lado da epilepsia, porque eu vi o quanto era difícil, as pessoas não estavam preparadas a diagnóstico de epilepsia. Demorou muito tempo para entender que minha avó tinha epilepsia, o que hoje para mim seria quase instantâneo, acredito eu. Assim, para mim é muito óbvio que ela contava na época que era crise, mas ninguém percebeu. Ela foi em mais de 20 médicos na cidade onde a gente morava na época. Então é comum até existir um quadro de primeira crise aí na população terceira idade. Sim, isso é com muito essa comum, longevidade. E é muito comum não ser feito o diagnóstico. Porque às vezes é sutil. Foi o que o Dr. Vanderlei falou. É um negócio, uma crise só fica meio esquisito, fica meio parado, tem um negócio esquisito. Coisa da idade. Ah, não é nada, é da idade. E aí fica negligenciando, a não ser que a pessoa tenha uma crise forte. Mas na população em geral, assim, o atraso para fazer o diagnóstico de epilepsia é muito grande. É frequente demorar meses a anos para ter o diagnóstico. E mais... metade ou mais das pessoas que têm o diagnóstico de epilepsia, quando você vai ver, já tinha tido crise antes. Só crises mais leves, ninguém fez o diagnóstico. Sim. Então, é um problemão essa questão do diagnóstico. Crises, né? Subclínicas até. Não, clínica, mas sutil. Sutil. Ninguém percebeu que aquilo podia ser crise, podia ser epilepsia. Perfeito. Lécio, uma pergunta assim, muito comum que a gente vê em consultórios é o seguinte. Você atende lá uma criança que esta criança teve uma crise convulsiva febril. Aí os pais correram para o hospital, foi verificado que ela estava com um pico febril, ela estava com uma infecção de vias aéreas superiores, estava com uma, enfim, qualquer doença, uma pneumonia, estava com uma virose importante e ela teve uma crise convulsiva. Por quê? Porque a temperatura subiu muito ligeiro, o cérebro respondeu com uma convulsão. Aí se coloca uma questão que está muito em voga atualmente. Antigamente era um pouco diferente. Então se esperava 2 convulsões febris para poder começar a medicação, né, anticonvulsiva. Como é que está hoje, assim, na tua experiência? Então, crise febril, primeiro que tem vários tipos de crises febris, assim, depende da idade que começa. Então, crise febril começa... Vamos dizer de 0 a 7. Então, começa em geral depois dos 6, em geral vai até os 5 anos. Então, se teve uma crise febril depois dos 5, já começa a soar o gongo de que talvez tenha alguma coisa errada aí na história. A mais. Mas crise febril, em geral, a recomendação é não tratar a crise, não dar remédio, por mais que você tenha mais do que uma. Porque você não vai evitar que a pessoa tenha crise, porque a crise é uma alteração da maturação cerebral e ela acontece naquele momento em que sobe a temperatura, é usar antitérmico para baixar rápido a febre naquele momento. Mas é um negócio complicado, porque assim, quem tem crise febril, as crianças têm crise febril, provavelmente tem uma chance maior de desenvolver epilepsia. Mas isso não é tão alto assim no ponto de a mãe também agora já ficou preocupada e já tem que começar remédio para prevenir. Muitas crianças que têm crise febril têm isso porque tem uma predisposição genética. Aí vamos voltar para a genética de novo. Então tem famílias em que tem alteração genética. Então aí você vai perguntar, o pai também teve crise com febre quando era criança. Tem famílias em que uma criança tem crise febril e tem outras pessoas da família que têm epilepsia de forma mais grave, mas naquela criança só teve a crise febril. Mais branda. Então precisa dar uma avaliação, mas assim, como regra geral, se o médico te dizer que não precisa tratar, isso está correto do ponto de vista técnico, que hoje em dia não
não é a recomendação principal sair tratando Tá. as O crises. risco de uma esclerose mesial temporal em crises febris. Esse assunto Não é é- complicado. Não, mas é complicado. muito complicado. Não é tão simples assim, porque tem um estudo em que isso foi avaliado. Aparentemente, numa crise febril complicada, em que é a crise mais longa e que às vezes não é dos dois lados se debatendo, é um lado só. Nessas parece que tem um risco maior de fazer lesão cerebral e evoluir. Mas tem muitas crianças que têm crise febril e não desenvolvem esclerose de hipocampo, porque ele está falando de uma lesão numa região do Explica pro cérebro. pessoal, pessoal. Então, no cérebro, o lobo temporal fica aqui do lado, a parte mais interna chama hipocampo, é uma estrutura importante, a estrutura do cérebro que É o capta as HD, informações. né? É o HD, né? É que, na verdade, assim, ele não é bem um HD porque não fica tudo lá, né? Mas ele é a passagem para ir para o HD para depois ficar guardado. Sim. Então, sem hipocampo, você não guarda um novas memórias. processador. Ele é o processador para guardar as memórias. Então, você pode machucar essa região em algumas epilepsias e aí a pessoa passa a ter crise difícil de controlar. Inclusive, uma das causas em que a gente às vezes avalia a pessoa para tirar essa cicatriz, fazer uma cirurgia cerebral. Isso é extremamente eficaz em controlar as crises quando isso acontece. Isso na entendeu? população adulta, idosos, como que é? Em qualquer Não, isso em geral idade, crianças, adultos e até Até idosos hoje em idosos. dia dá para operar sim. Com crises recorrentes, né? A questão não é a idade, a questão é Saber a se- saúde. Saber se suporta Eu, essa eu, eu, cirurgia. eu já vi pessoas com 40 anos que estavam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já Dobrando era. o cabo da Boa Esperança. Da minha idade, assim, eu lembro de um rapaz que tinha um problema cardíaco, diabetes. Aos 40 anos ele parecia um velhinho e ele estava completamente ferrado. Com perdão da palavra, né? Eu tô sendo Mas bem técnico, né? Ele tava no final da história. E assim, hoje em dia eu tenho pacientes com 70, 80 anos, as pessoas Não, a idade super mudou bem. Idade não demais. conta. Conta mais. Idade não Virou só um conta. número. Idade Virou é um só um número, número. depende da saúde. Depende da pessoa. saúde, depende de como você comporta esse número. Não a como idade você leva. cronológica, mas a idade biológica. Se biologicamente você está bem, não importa. Exatamente. Doutor Vanderlei, vamos dar um pulo agora. Vamos. Vamos falar de mitos, verdades. Mitos e verdades. Mas antes, vamos dar um intervalinho pro pessoal tomar uma água? Com certeza. Vamos lá, doutor Lécio, tomar uma água, tomar um Vamos café. tomar uma água. Não sai daí muito tempo, hein? 2 minutinhos a gente tá de volta. Ok. Obrigado.
Bom, voltamos aqui com o Dr. Lécio. O Dr. Vanderlei pode mental mais no ar aí para você, tá? Hoje falando sobre epilepsia. Que tema quente, hein, Dr. Vanderlei e Dr. Lécio? Um tema fundamental aí dentro Muito bom. da nossa, vamos dizer, conversa e dentro da população em geral, porque, como disse o Lécio, né, Dr. Lécio, a frequência de convulsões é muito alta. Vamos dizer, a quantidade de pacientes com epilepsia Pessoas com epilepsia alta. Né, alta. É. Então não pode se esquecer. E as próximas perguntas aí? O que nós temos? Eu teria o seguinte, uma questão que confunde muito as pessoas, né, principalmente os médicos, quando vão fazer um diagnóstico diferencial. Na tua experiência, a diferença de uma síncope para uma crise convulsiva. Boa. Né? A pessoa está lá, vai abrir o porta-mala do carro, vai tirar algum objeto de lá e, de repente, a pessoa cai no chão. Em seguida, ela volta. Isso é uma síncope, é uma convulsão. Como é que você vê isso? Bora lá. Primeiro, assim, síncope é um termo médico que a gente chama de síncope quando a pessoa perde a consciência, desmaia, porque abruptamente, porque a pressão caiu. Sim. Não vai sangue para o cérebro. Síncope é isso. Do ponto de vista médico, não vai sangue. Se não vai sangue, desliga. O cérebro desliga. E quando desliga, a pessoa desmaia. Entra em off. É simples assim, mas não é tão simples assim. Não é tão Por simples quê? assim. Primeiro que quando a pessoa começa a ter essa baixa de oxigenação cerebral, isso pode ser muito rápido e apagar rapidamente, sem muito aviso. Por exemplo, quando tem uma arritmia cardíaca, que o coração para de bater, ou bate rápido demais, que ele nem bombeia direito, a pessoa pode, de repente, fazer pluf. Desliga de uma vez, entendeu? E cai e se machuca, acontece isso. Mas se essa queda de pressão ela vai começando devagar, a pessoa vai sentindo mal, que é o mais comum, aquela coisa, eu sinto meio esquisita, a visão começa a ficar escura, então, eu sinto a meio luz. tonto, parece que eu vou apagando, vai ficando mole, fica pálido, começa a ficar frio as extremidades, apaga. E fica mole, e aí pode cair no chão, e depois a pressão vai voltando, a pessoa vai acordando, e acorda normal. Mas tem umas variações nessa história que são muito grandes. Então, assim, quando falta sangue no cérebro, dependendo da intensidade, dependendo da pessoa, durante esse momento que falta oxigenação no cérebro, ela pode fazer umas coisas muito esquisitas. Pode virar o olho para cima, pode urinar na roupa, ter fenômenos motores. Pode ter uns trancos, assim, de se debater um pouco, ficar dura e parece convulsão pra caramba. Mas não tem dúvida diagnóstica. Parece tanto convulsão que tem um nome que chama convulsão. síncope convulsiva. É o nome técnico. Mas não adianta, apesar de a gente chamar de síncope convulsiva, não é um tipo de epilepsia. Não adianta dar remédio para epilepsia para evitar que aconteça isso. Não dá. Porque o que está acontecendo é uma baixa oxigenação do cérebro. Então, assim, o diagnóstico não é tão fácil de separar as duas coisas. É interessante que eu estou me lembrando. Eu recebi um monte de paciente. Eu vou te falar que hoje de manhã eu atendi um rapaz tomando remédio que era isso. Era uma síncope. E estava com diagnóstico de epilepsia. Eu tenho dois irmãos jovens, né? Ele tinha, na época, 18 anos, a irmã tinha 15. E ambos tinham tido convulsões, literalmente, sem dúvida diagnóstica nenhuma. E eu tratando dos dois irmãos. E a mãe teve uma síncope. Então, quer dizer, fica, às vezes, meio complicado. É uma extensão do problema da mãe, é uma característica familiar. Ela teve uma síncope, ela teve uma convulsão clínica, subclínica, não tão identificável assim. Mas a sorte que ela teve, ficou só com esta síncope e nunca mais teve nada. Né? Então, menos mal. Não precisou tomar remédio, né? Claro. Ou seja, se tivesse outras... Não é tão simples essa não dúvida. É o médico precisa olhar com calma. Ouvir a história. Na dúvida, procurar um especialista. Tem que olhar bem a parte cardíaca. Se está na dúvida, olha bem a parte cardíaca. Se tem fibrilação. Para ver se não está passando nada grave da parte cardíaca. Eu brinco Você tem uma arritmia cardíaca. Eu já botei entre aspas, mas mandei colocar alguns stents em coronária e marca-passos em pessoas que vieram com convulsão para mim, entendeu? Assim, então, e que não era convulsão. Não era não era convulsão, tinha um problema cardíaco grave que estava fazendo elas perderem a consciência e ter uns fenômenos esquisitos, entendeu? Interessante, hein?
Lécio, aproveitando aí a tua experiência, que não é pequena, é muito grande, fala um pouco para a gente da medicação. Como é que você vê o arsenal terapêutico que a gente tem hoje para as convulsões? E aquelas convulsões que a gente considera, por exemplo, refratárias. Quando que a gente considera uma crise convulsiva refratária? O primeiro ponto que não responde à medicação. Que tratamento de epilepsia é remédio. Não tem jeito. Não tem tem terapia. Como fugir. Não tem invenção maior. O tratamento não é, mas eu quero fazer uma dieta, eu quero fazer cirurgia. O tratamento inicial não é gourmet. medicamento. Eu vou escolher o que eu o quero, tratamento o que é remédio. Eu não quero. É remédio. Muitas pessoas vão tomar, eu diria, inclusive, infelizmente, a maior parte das pessoas vai tomar remédio por muito tempo ou pela vida toda, porque a predisposição a voltar a ter crise está lá, não foi embora. Então é remédio. Hoje em dia a gente tem muito mais remédios do que já teve no passado. Isso é bom porque os remédios novos, eles permitem com que a gente adapte o tratamento para a pessoa para ser o mais personalizado possível, escolhendo a medicação que vai ter o perfil melhor para aquela pessoa. Tem alguns remédios para epilepsia que são remédios, por exemplo, que ajudam um pouco na parte da ansiedade, do humor, estabilizam um pouco o humor. E aí você vai usar um remédio que ajuda nas duas coisas. Né? Tem remédio para epilepsia que não tem nenhuma interação medicamentosa, que não vai mexer com os outros remédios. Então, usar esse remédio vai ser muito mais seguro se a pessoa já tem problema cardíaco, diabetes, pressão alta, se ela está overmedicada, que é comum, não, já né? usa outros remédios. Terceira idade, então, por exemplo, vai ser mais fácil. Muitos remédios. Né? Tem remédio para epilepsia que você pode fazer na veia e começar rápido. Tem outros para começar mais devagar. Então, tem várias opções. Não dá para ficar discutindo especificamente. O bom é o remédio X ou Y, caso é um caso, né? Tem alguma coisa. A tendência hoje em dia é usar os remédios mais modernos, porque eles têm um perfil um pouco melhor. Doutor Lécio. E a necessidade ou não de uma genotipagem, por exemplo. Então, que muitos médicos recorrem. Eu sei, é um exame que ele avalia o perfil da pessoa, como é que ela metaboliza os remédios para escolher. Isso não é uma coisa que tenha assim, evidências científicas de que isso é uma coisa que é necessária para se escolher um remédio para epilepsia. Perfeito. No momento, isso não é uma coisa que é recomendado de rotina. O critério é clínico, né? O teu médico pode achar que no teu caso vale a pena. E aí você vai escolher o melhor remédio, você vai ajustar a dose do remédio até uma dose adequada, vai ver se a pessoa se deu bem. Se não acertou bem com o remédio, você tem que trocar, às vezes tem que botar 2 remédios juntos. E aí entra o próximo conceito que é o que o senhor me perguntou de o que é uma epilepsia refratária, assim. Quando você dá remédio, a maior parte das pessoas controla as crises. Então, em torno de 70% das pessoas com epilepsia vai ficar bem obrigado com o remédio, tomando suas medicações. Ou imunoterapia. Ou tomando ou tomando dois ou remédios. 3, às vezes, medicamentos. Raramente 3. Vai. Em geral, é até isso que eu ia comentar. Em geral, quando dá certo com o primeiro ou o segundo, menos frequentemente com o terceiro remédio, na maior parte das vezes com um remédio ou 2 associados. Quando você passou disso, e é importante essa história, é importante para quem é leigo, para quem é paciente, tem alguém que é familiar. Se você já tomou mais do que 2 ou 3, principalmente mais do que 3 remédios, você continua tendo crise, tem alguma coisa errada, obviamente, mas errado no sentido assim, de que teu caso precisa ser revisto. Perfeito. E aí, nesse contexto, por um especialista em epilepsia. Não é um neurologista, não um especialista em epilepsia. Se possível, em alguns lugares do Brasil tem centros especializados nisso, para poder entender por que você não está controlando. Porque tem uma coisa que a gente sabe, que depois do segundo, no máximo depois do terceiro remédio, a chance de dar certo, de você ficar bem e sem crise, reduz muito. E aí precisa ver se é epilepsia mesmo, pode ser uma convulsiva, pode ser outras coisas que parecem epilepsia, mas não é. Tem que investigar. Se o tipo de epilepsia que você acha está certo ou não, porque tem crises que a gente chama de focais, que começam numa parte do cérebro, tem crises que a gente chama de generalizadas, já começam pegando o cérebro todo. E os remédios, alguns são melhores para um tipo, são melhores para o outro. Então, se você não estava usando um remédio que não era bom para o tipo de crise que você tinha, talvez é só isso, por isso que você não ficou bem, porque escolheu o remédio que não era o mais apropriado. Quando você vê que a pessoa não está controlando com o remédio, faz essa avaliação por um especialista. Não é só fazer um vídeo EG. Tem muitos médicos, como não está controlando, vamos fazer um vídeo EG. O vídeo EG é um exame que a gente usa nesse contexto, essa avaliação, mas precisa ser visto por alguém que entenda do assunto
diagnóstico correto, tratamento correto, outras opções de tratamento. Quais são as outras opções? A mais eficaz quando não controla com remédio, quando é possível ser feita, é a cirurgia da epilepsia. Cirurgia de epilepsia, quando você fala isso, o cara abre o olho desse tamanho. Eu vou ser fala, operado da cabeça. Você vai abrir minha Na cabeça. cabeça. A primeira brincadeira que eu faço, primeiro, eu não sou cirurgião. Então, quando eu falo de cirurgia de epilepsia, eu falo porque realmente é boa para a pessoa. Não é porque eu vou fazer ou porque é uma coisa que eu tenho interesse direto nisso. O que a gente faz? Se a gente consegue ver que a crise começa numa região do cérebro, a gente tem uma convicção muito grande, você consegue provar que começa numa região bem localizada, e aquela região não tem uma função significativa, você consegue tirar aquela região do cérebro, controlando as crises sem deixar sequela. Porque tem que entender, quando o médico, um especialista em epilepsia, fala de cirurgia para epilepsia, a gente está falando de controlar as crises sem deixar com sequela. Certo. Não cabe fazer uma cirurgia de epilepsia para controlar E as ficar crises e uma deixar a pessoa hemiparesia com sequelada. disartria. Isso não é de não conseguir mexer um lado do corpo, não conseguir falar. Isso não cabe, entendeu? Ontem eu atendi uma senhora assim. Ela já tinha feito uma primeira cirurgia, ficou 1 ano sem convulsão e teve uma recidiva, foi para uma segunda cirurgia. Ficou disártrica, ficou hemiparética, quer dizer, o lado direito dela, esquerdo, não mexia mais, ficou disártrica. Mas foi para epilepsia? Acho que não, né? Deve ser por outra coisa, né, a cirurgia. Não, fez para epilepsia, há uns 12, 15 anos atrás. Quer dizer que também era diferente, né? Os protocolos acho que, assim, eram diferentes. Isso, né? assim, tem que tomar muito cuidado. E, de novo, assim, não sei se vocês entenderam a mensagem. É um neurologista especialista em epilepsia. Que vai e fazer a indicação. Assim, os cirurgiões vão querer me matar com o que eu vou soltar agora, mas assim, não eu tenho epilepsia, não estou controlando, vou procurar um cirurgião para operar. Você tem que fazer uma avaliação clínica para ver a necessidade da para cirúrgica. localizar a epilepsia, entender o diagnóstico, entender se o tratamento está correto. Eventualmente uma eletrocorticografia. Exatamente. Aí, nesse contexto, o cirurgião entra junto com o neurologista para entender e estudar o caso, para decidir se vale a pena ir para a cirurgia. É complicado esse processo, não são muitos especialistas que tem no mundo inteiro. E demanda um certo tempo de decisão. É muito trabalhoso, é uma coisa que não é assim. Não é uma consulta, eu estou vendo uma consulta para decidir se eu vou operar. Não é assim, você faz alguns exames. Tem alguns cirurgiões que fazem um treinamento para poder ter esse know-how de fazer isso. Mas a maior parte dos neurocirurgiões, eles podem fazer a cirurgia, mas eles vão ter um neurologista especialista em epilepsia junto para fazer toda essa avaliação, para integrar. Senão, pode dar BO, que é o que o Vanderlei acabou de comentar, de fazer uma cirurgia que não só não controla, como deixa a pessoa... Deixa a pessoa mais complicada do que antes. E só emendando, tem outras opções de tratamento, além da cirurgia cerebral. Isso. Você tem marca-passos, a gente chama de neuromoduladores, em que você ou conectando a um nervo aqui no pescoço, um nervo vago, ou diretamente no cérebro, chama VNS, DBS, que você faz estímulos elétricos no cérebro, direto ou indiretamente, para ajudar a controlar as crises. Isso também é um outro tratamento que ajuda recurso, na... Né? Doutor Lécio, vem cá. Explica aqui pra gente. O que você vai soltar? O que ele tá aprontando? O que você vai soltar? Qual é a dúvida existencial? Eu acho que é de muita gente. Tem muita gente com a mesma dúvida. Pessoal, olha só. Essa história do canabidiol, maconha, epilepsia, pelo amor de Deus, esclarece pra gente. Doutor, posso fumar um baseado para tratar minhas crises? É isso que você quer me perguntar, né? Não. A resposta é não. Você vai piorar as suas convulsões se você fizer isso. Alguns dados, assim. Eu fui chegando lá. Não sou careta, nada contra. Assim, deixa eu ver. Assim, fumar maconha em crianças e adolescentes está associado a prejuízos importantes. Isso aumenta risco de transtorno psiquiátrico, esquizofrenia, da alteração cognitiva. Então, isso tem um risco sabido. Então, isso é uma pergunta existente no seu consultório? Sim, posso fumar um baseado? Sim, vamos lá. Eu tenho um paciente de 15 anos, uma experiência pessoal. Ele foi lá, ele fumava muita maconha, tinha convulsões. E ele chegou numa primeira consulta e ele me fez a pergunta, tirando os dados do paciente, tudo. Eu falei, doutor, o senhor
trabalha com maconha e com epilepsia? Eu falei, eu trabalho com neurologia e com Você epilepsia. trabalha com maconha? Mas Agora- infelizmente... Não, parece piada, mas assim, tem Mas algumas é pessoas Ele que falou, querem... se o senhor não for tratar com epilepsia... Eu não quero, eu vou com em outro maconha, eu vou médico. embora. Exatamente. Eu não vou largar Tem várias a minha pessoas, maconha por causa tem disso. várias pessoas que procuram hoje em dia um neurologista na história da epilepsia para endossar o uso recreacional da maconha, justificando a doença. Que era exatamente o caso. E eu vou te falar que tem alguns querendo e já conseguiram, infelizmente, e fazem isso de endossar, inclusive, cultivo. Em domicílio da Não precisa maconha, nem delivery. tá? Não precisa nem delivery, não precisa nem do aviãozinho para entregar, Vocês são entendeu? terríveis. É complicado, a coisa ficou complicada. Então, assim, fumar maconha em adolescentes e crianças faz mal. Em adultos é uma outra discussão que provavelmente o risco é menor. Pessoal, não é apologia às drogas de forma nenhuma. Mas esse hein? risco existe. Mas esse risco existe, não. Existe. Existe o risco, mas ele é menor. Mas é que assim, a questão é que, principalmente em crianças e adolescentes, por que eu estou fazendo questão de colocar, é um risco importante que está sendo Importante. negligenciado na população. E adulto, Os pais doutor. acham que tudo bem, meu filho está fumando maconha. fumando maconha, melhor é ele normal fumar na do que cidade. Eu cheirar. também fumei quando era... Assim, fumar maconha dá uma taxa... Metade dos casos de psicose. O que é psicose? É quando você acha que Deus está falando com você, mas para valer, entendeu? Aquela convicção assim que tá vindo o capeta te pegar, que você vê Que o jacaré tá debaixo da cama. Você acha que você tá recebendo mensagem de Marte, entendeu? Botar as antenas pra captar aqui, ó. É o protótipo do que as pessoas entendem como louco, né? Como louco, como epilepsia. Dizem que sou louco por Como pensar assim. Metade esquizofrenia. dos casos de esquizofrenia, de psicose, Na infância. não, e na adolescência. em alguns países do mundo, por exemplo, na Holanda, em que isso é legalizado, são diretamente relacionados a usar maconha. Tá, e a maconha e o canabidiol, quais são as Então, diferenças? aí nós vamos para o ponto, assim. Existem hoje trabalhos científicos de alto nível e bem feitos, mostrando Comprovação que científica. se você purifica da maconha, ela tem várias substâncias na maconha. As duas principais é o canabidiol e o tetraidrocannabinol, que é o THC. O THC é o que dá o barato. É o alucinógeno. É que dá a alucinação. Aham. Se você purifica só canabidiol, um teor alto de canabidiol, com nada ou muito pouco de THC, isso usado para epilepsia pode ajudar no controle das crises. Canabidiol. Mas canabidiol não é fumar maconha, é alto teor de purificação. Então, ou seja, nós estamos falando de um remédio, não é plantou as pezinhas na tua casa. Não, ali tá com alucinógeno. Cozinha as florzinhas com as folhinhas lá, faz um óleo, dá uma benzida e usa. Faz aquela garrafada, Aí né? eu tomo 3 gotinhas, assim, as pessoas têm feito isso. Assim, não é isso, é um remédio purificado, com grau farmacêutico. E com fica no ensaio e erro, né? E é eficaz? Dá 3 né? gotinhas, dá 4 gotinhas, com a esperança de que aquilo aí vai dá 3 resolver o gotinhas, problema. Assim, isso não é medicina. Não resolve. Não, isso não é medicina. Mas assim, um canabidiol purificado, com grau farmacêutico, que a gente chama, um produto feito para isso, usado em alguns tipos de epilepsia, principalmente de crianças, epilepsias graves na criança, não é no lugar dos remédios para epilepsia, é junto com os remédios para epilepsia, mostrou uma eficácia significativa em reduzir as crises nessas crianças. Principalmente aquelas de período neonatal, né? Então, as principais, assim... Aquelas convulsões não vamos dar iniciais. Nome. Né? Não, Dravet, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa. São 3 doenças que dão epilepsia em crianças, são doenças graves. Precoces, né? Começa mais nos primeiros anos de vida. E o canabidiol ajuda bastante. O canabidiol ajuda. Só que assim, vamos aos fatos. Vamos. Não é milagroso. Sim. A maior parte das crianças que tomou esses remédios nos tratamentos reduziu em torno de uns 40%, 50% as crises. O que isso é na prática? Se teu filho tem 10 crises por mês, ele de 10 baixa para 4, 5 crises, 6 crises. Certo. Ajuda. Sim. Mas assim, não é milagroso. Mas assim, ajuda um pouco ali, né? mas assim, em vez de 10, ter 5 é fantástico, mas assim, mas não resolve o problema. Não. Isso é, o fantasma existe. Isso é o resultado médio. A maior parte das vezes dá mais ou menos isso de resposta. Chance de ficar zerado de crise nos estudos. 5, 10%. Tá. Chance de se dar muito mal com o remédio, parar de usar a medicação ainda na fase inicial do estudo, nas primeiras semanas, porque sentiu muito mal, porque piorou as crises. 10 a 15%.
Então, assim, a chance de dar errado é muito maior do que a chance do milagre, que é ficar sem crise, que é o que a família pensa que vai acontecer. E, na média, reduz mais ou menos a metade das crises. Ou seja, é um remédio. Sim. A maior parte dos Mas com remédios não suas é milagroso. limitações, A né? maior parte dos remédios não é milagroso, mas funciona em casos em que você fez um diagnóstico correto, tratou com os remédios que a gente já sabe que funcionam de maneira correta. Apesar disso, a pessoa continua com crise. Você fez aquela avaliação por um especialista, como eu coloquei. Do diagnóstico, você confirmou que o diagnóstico está correto, que o tratamento está correto. Você viu, não, claramente dá para fazer uma cirurgia e curar a epilepsia, zerar as crises. Quando essas coisas não são possíveis, canabidiol entra sim como opção de tratamento. Isso não é mais um mito, isso é uma verdade. Tem é um comprovação tratamento científica. comprovado cientificamente para crianças, com certeza. Para adultos ainda falta um pouco mais de estudo. Prospectiva, inclusive, né? Para entender. Não, até para entender a dose. Adiantado. Não, para entender a dose. Para adulto, a gente não tem ainda uma clareza Os tão grande da parâmetros dose. necessários, né? Qual é o efeito esperado? Isso que eu dei dos dados para vocês, assim, qual que é o efeito esperado? Sim. Ainda não está tão claro para adulto, mas isso não quer dizer que não possa ser usado. Canabidiol, sim. Maconha, não. Maconha, depende do que você quer fazer, entendeu? Mas não, para essa finalidade. Mas da não, epilepsia. não com a receita médica, com o endosso Eu acho, médico, doutor, acho que você entendeu? deixou muita gente triste. Tá tudo bem, Thiago, aí com você? Ele tá feliz, Ele tá tá tudo feliz, certo. tá tudo certo. Vamos entrar aqui em mito Só e verdade? falar uma Pois não. coisa a mais, que já nessa coisa da... Tem uma coisa importante que eu acho que a pandemia ensinou muito, assim, do que a ciência, dado científico, funciona, não funciona, é verdade, não é. Assim, ficou muito claro que as pessoas manipulam muito os dados e fica muito difícil de Opa! entender o que acontece. Então, assim, quando você pega tratamento médico, tem uma coisa que chama efeito placebo. Sim. O que é efeito placebo? Quando você usa alguma coisa que você acredita que vai melhorar, Melhora. melhora Que numa seja proporção razoável das razoável, pessoas. sim. O Em efeito... torno de 20% a 25%. Então, é esse que é o ponto. Em canabidiol, o efeito placebo é mais alto do que Mais isso. alto ainda. Sim, Então, assim, quando você pega no estudo clínico a diferença do efeito placebo para quem estava tomando o remédio, dá diferença e mostra que funciona. Mas não é tão milagroso quanto se fica pensando. Então, tem que entender que a ciência ela tenta tirar fora a questão do efeito placebo. Legal. Porque efeito placebo, assim, dá para fazer. Qualquer médico, se bater um bom papo com a pessoa, for agradável, passar segurança, a pessoa sai melhor da sala. Ah, sim, sai. A O problema é confiança. que, assim, a sensação que eu tenho é que eu acho que os médicos perderam bastante essa ideia e essa percepção do quão importante é essa interação com o paciente. a relação E aí médico-paciente. começou a surgir um monte de uns nomes que eu vou evitar de falar para não entrar em controvérsia da medicina, que Então. essas outras áreas que alegam não ser medicina convencional usam e abusam do tal do efeito placebo, dessa questão Usam da e abusam. relação com o paciente. E o problema é que quem trabalha com as coisas mais científicas às vezes esquece. E acha Mais que o importante mensuráveis, né? acha que o importante é só, olha, o seu diagnóstico é esse, você tem que tomar esse comprimido de 12 em 12 horas, de entender que tem uma pessoa ali por trás. É muito além disso. Muito que- além disso. Qual o contexto? Por que ele não está tomando? Por que ele está morrendo de medo do diagnóstico? Verdade. E de que assim você vai continuar a sua vida, você vai ficar bem. Está procurando uma saída mágica, milagrosa. Então, o canabidiol tem um problema que ele fica nessa berlinda. Ele já é uma coisa claramente estabelecida do ponto de vista científico, mas ele fica nessa berlinda do mágico, do milagroso Fica. Apesar de ter comprovação científica, né? Apesar não, ele tem, Pois é, mas ele com tem. indicações adequadas. Esse é o problema. Assim, tá se queimando um pouco, tá ficando Tá. difícil de separar o que é o uso adequado do canabidiol do E a gente- que é essa panaceia. E entendeu? a gente vê isso nos grupos de discussão de mães, por exemplo. Mães relatando, não, meu filho melhorou. Mas melhorou quanto? Como que era tudo isso? Quer dizer, você não tem como mensurar essa informação, porque ela se perde, né? É um caso isolado. Existem se melhoras perde. espontâneas em medicina. Existe melhoras epilepsia é espontâneas. melhor e pior, às vezes, do nada. Então, São sazonais, É né? verdade. Doutor, interessante você falar sobre isso, porque nós vamos entrar agora numa situação que muita gente tem isso, viu, doutor Vanderlei?
mitos e verdades. Antes, Pois não. eu vou te interromper. Claro. Nós esquecemos. Nós não vamos deixar você chegar no mito de verdade. Vou chegar, Nós porque não tá vamos- todo mundo nós não pedindo vamos ali, deixar, ó. Nós vamos Não vamos facilitar. deixar, não. Nós vamos facilitar. Eu acho que valia a pena, Lécio, a gente aproveitar a oportunidade Claro, que ele está claro. aqui conosco, que tem uma grande experiência aí, de ver assim, as comorbidades que acompanham a epilepsia. Muito bom. Quer dizer, quais são as condições clínicas que também fazem parte de um quadro, vamos dizer, complexo, como é a epilepsia. Porque a gente vê muito isso, Então, né? a primeira coisa é que, assim, como a epilepsia não é uma doença, são as epilepsias e tem várias causas, então, dependendo da causa da epilepsia, você vai ter um pacote junto. Então, se é uma criança com uma doença genética que tem epilepsia, às vezes ela tem outros problemas que Um fazem retardo parte... mental, Exatamente, uma deficiência mental, uma deficiência autismo, cognitiva, uma dificuldade escolar, TDAH, escolar, sim, então, problema de essas linguagem. só de linguagem, então isso faz parte. E às vezes até conversando com as mães, assim, é difícil às vezes separar o quanto isso é da epilepsia ou isso é mais um dos sintomas de um cérebro doente que não só gera crises, convulsivas. como também leva a uma dificuldade escolar, um TDAH, um autismo, uma deficiência mental. Uma desregulação de comportamento, as crises né? pioram a parte cognitiva. A gente sabe que muitas pessoas as crises pioram Fato. a parte cognitiva. Mas assim, muitas vezes assim, é muito mais complicado isso de que não, o problema é o remédio. O problema são as crises. O problema é a doença que causou a epilepsia, tem uma lesão cerebral. Em geral, essas coisas somam para compor tudo que está acontecendo. O que é importante de comorbidade, dessa comorbidade, é quando a gente fala que vem outra doença junto. com a inicial, epilepsia. né? A parte de saúde mental. Então, Não, tá. em epilepsia, é muito comum depressão e ansiedade. Então, isso precisa ser procurado nas consultas. O médico é importante que ele pergunte, o paciente é importante que relate isso. Isso não pode ser negligenciado, isso precisa ser tratado. Isso ajuda, inclusive, no controle das crises. Bacana. Pessoas com epilepsia também têm mais problemas cardiovasculares. Por quê? Primeiro porque na epilepsia você fica com medo de fazer exercício, porque tem medo de trauma, de sair de casa, de se exercitar, de Desencadear machucar, crises, desencadear crise, o que é um mito. Já vamos começar dos Começar com mitos, os né? mitos. Quem tem epilepsia Vamos pode entrar fazer lá. atividade física, Sim. então é comum... Pode dirigir? Pode Eles dirigir. me perguntam muito. Aí o é. Detran, de vez em quando, manda lá os formulários para a gente preencher, se pode, se não pode. Pode, mas tem alguns critérios, depois você me Vamos puxa entrar de novo. agora então, né? O mitos e verdades. Já tá aí Exatamente. tudo dentro dessa esfera. Deixa eu só então terminar Vocês dão o parte lá. Não vou ter... Não, tem uma coisa que é importante, que é essa coisa das comorbidades, assim. Tem alguns trabalhos recentes mostrando que, assim, quem tem epilepsia, é difícil separar tudo isso, mas aparentemente tem mais risco cardiovascular. Então é importante que as pessoas que têm epilepsia cuidem bem da sua saúde. Não é só ir no neurologista e tomar os remédios para epilepsia. Sim. Fazer atividade física, alimentação. Então, assim, Qualidade parece do sono, que tá o contexto. o fato de ter a doença muda por várias razões. Sim. O corpo, o funcionamento, e aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de Alzheimer, de demência. Então, as pessoas têm que, cuidar melhor da sua saúde para controlar esse risco aumentado. Bacana. Doutor, Então- muitas perguntas foram respondidas já de mitos e verdades, né? Mas tem um que eu acho que é importantíssimo nós fazer, inclusive sobre dirigir, né? Sobre qualidade de vida, exercício físico importante. Essa história de epilepsia e transmissão pela baba. Isso é carimba que é mito. Não tem nada disso, entendeu? Carimba que é mito. Carimba que é mito, não. Pessoal, não, não, é isso mito não. absoluto, é mito. Você pode ir lá, pode Mas é atender muito a pessoa, difundido, hein? Você não Por pega. esse interior brasileiro, isso é óbvio muito que comum. Que com Covid, com outras doenças, é óbvio que você não vai ficar pegando na saliva, mas assim, a saliva não transmite epilepsia. Uhum. É uma doença mental? Então, é uma doença do cérebro. Do cérebro. O problema é que você entende quando você fala doença mental. Aí é a questão assim, em geral, quando a gente fala doença mental, a gente está falando mais da Transtornos, esfera... talvez. Não, da esfera mais psiquiátrica, de Tá. ansiedade, depressão. Quadro Então, fenomenológico mais, Então, né? assim, não é nesse lado de ser uma doença psiquiátrica, não é epilepsia, é uma doença psiquiátrica. É mais comum um pouco ter, mas é uma doença cerebral, neurológica, em que você tem uma alteração do funcionamento do cérebro, que causa um curto-circuito. E isso, ao fazer o curto-circuito, isso ativa regiões do cérebro, e aí isso faz com que a pessoa sinta, perceba algumas coisas diferentes,
que tem vários tipos de crise diferentes. Nessa hora, se o curto-circuito é muito amplo no cérebro, faz a pessoa ter a crise tônico-clônica, que é a convulsão. E é possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? Sim, muitas crises epiléticas a pessoa tem a consciência preservada. Isso pode ser em toda a crise ou só no começo. De que às vezes é comum a pessoa começa a ter uma crise em que ela fala que tem um negócio ruim, uma sensação de déjà vu, um negócio ruim subindo no peito, isso é comum em epilepsia do lobo temporal, e ela está consciente ali. Às vezes ela até faz alguns movimentos de mexer as mãos, mastigar na hora, e ela ainda está consciente nessa hora. Em algumas vezes isso começa assim, depois ela sai fora do ar, perde a consciência, e pode até chegar a ter a convulsão se a crise foi espalhando mais pelo cérebro. Mas sim, o fato da pessoa não perder a consciência, e até mais complicado, tem umas crises que as pessoas têm uma ativação mais da região motora, em que elas ficam faz umas posturas, fica, sabe, uns momentos esquisitos, né? bizarros. E é crise epilética e a pessoa não está fora do ar nessa hora. Isso eu já vi muito neurologista bom, sabe, achar que não é epilepsia, porque a pessoa fala, mas eu estou consciente nessa hora, mas eu estou todo travado. Isso pode acontecer. Epilepsia, assim, é muito diferente uma crise da outra, porque depende muito da área do cérebro que elas atingem, depende muito do funcionamento do cérebro de cada pessoa, da causa, então, mas pode acontecer. Existem medicamentos, doutor, capazes de controlar totalmente os episódios, as crises? Totalmente? A maior parte das pessoas é controlada completamente com remédios. Com 70% das pessoas vai ficar completamente sem crise. Com o uso correto, né? Tomando também. remédio. O que é uma bênção, né? Que é uma bênção. E vai ficar bem, só que a maior parte vai precisar continuar tomando remédio por muito tempo, pela vida toda. Eu acho que a próxima aqui, a última, não é nem pergunta, é uma afirmação. Então, o paciente com epilepsia pode ter uma vida normal. Sim, a ideia é essa. A ideia é buscar isso. Eu não estou querendo tratar para a pessoa ficar doente, eu quero tratar para ela seguir ficar a vida. normal. Tanto é que Porque é um mito que as pessoas têm, um medo, nunca mais vou ser normal. O ponto número 1 do tratamento não é parar as crises, é vida boa. Qualidade de vida. É qualidade de vida. Eu até falo isso, assim. E eu tenho alguns pacientes, assim, diria que bastante casos que eu já vi na vida, em que, assim, eu não deixei a pessoa com os remédios totalmente sem crises, ou com os remédios ou com a cirurgia. Mas com o tratamento, a gente fez com que as crises ficassem muito leves, muito espaçadas, e que as crises parassem de atrapalhar a vida daquela pessoa. Então, assim, o objetivo 1 do tratamento é qualidade de vida. Então, não adianta também a pessoa estar completamente sem crises, mas estar completamente intoxicada com o remédio, sentindo meio bêbada, sonada, toda atrapalhada. Então, assim, depende muito de caso a caso, mas sim, a ideia é tratamento, e a maior parte, de novo, das pessoas vai ficar bem, ou sem crise, ou com as crises muito bem controladas e tendo uma boa qualidade de vida. Doutor Vanderlei, aqui já dá um segundo podcast, não dá? Com certeza. Já dá um... O Lécio está convidado. Já está convidado para voltar. Votem, Claro, porque... votem, peçam mais. Né? O Lécio, por exemplo, né, claro, o tempo não é muito longo, mas a gente poderia, eventualmente, num segundo momento, falar dos tipos de convulsão, os tipos de crise, que são diferentes. Sim, tem um monte de coisa Tem um monte a mais de crises, detalhe. né? Elas diferem umas das outras. Sim. E, como você falou, independente, quer dizer, dependente da faixa etária. Dependente da causa, dependente do tipo de epilepsia. Tem as ausências, as mioclonias, né, as Muita acinéticas. coisa, né? Eu acho que a gente poderia deixar aí para o pessoal de casa decidir, nossos telespectadores, nossos ouvintes. Votem. O que vocês querem que a gente fale aqui, né? Próxima vez. Vamos explorar o Dr. Lécio aqui. Acho que eles querem que eu fale da maconha. Acho que eles querem que eu fale da maconha. Você deu um aval, assim, pode sim. Tá tudo posso bem. fumar um baseado, pessoal. Pode ir numa boa. Doutor Vanderlei, que prazer, que honra, prazer enorme. Né? Que maravilha, doutor Lécio. Lécio é uma pessoa descontraída, bem à vontade. Não, o papo super fluido, muito informativo. A qualidade dele é transformar o difícil em algo, vamos dizer, mais palatável, mais fácil. Sem o mediquês. Uma coisa importantíssima. Sem o mediquês, por favor, né? Porque é muito fácil falar, né? O mediquês, aí, né? Muito técnico. Usar os termos mais complicados. Mas Lécio é uma pessoa com muita experiência. E a gente capta, né, Lécio? A pessoa com experiência, ela fala uma linguagem comum. Sim, essas coisas de complicar... complicar, porque o sujeito está se escondendo atrás de uma terminologia que o paciente fica olhando e fala, puxa,
É uma sabedoria, mas é uma sabedoria com C cedilha, né? Mas as pessoas que eu conheço, que são as pessoas que mais me ensinaram e mais conhecem de epilepsia no mundo inteiro, Tem uma me conversa surpreendem amena. com essa coisa nesse tom, sim. Da linguagem. simplicidade, da linguagem. É nesse tom. Eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos fazer o estágio em Yale, e aí eu perguntei para o meu chefe, o responsável da epilepsia lá, uma pessoa super renomada, assim, ele é o cara que é considerado a pessoa que inventou o uso do eletroencefalo na terapia intensiva. Chama Lawrence Fisher, um cara super top, publicações 1000 no mundo. E eu todo meio constrangido, assim, tava na hora do almoço, eu falei, professor, eu posso só perguntar, tem alguma dúvida? Ele me perguntou, tem alguma dúvida? Posso sugerir alguma coisa? Eu falei, onde eu vou comer, assim, o que o senhor sugere? Eu não sei, é o primeiro dia aqui, completamente perdido na cidade, uma cidade que não é grande lá. Ele falou, vamos comigo. Me chamou, eu achei que ele ia me levar no refeitório do hospital, da universidade, num restaurante chique. Me levou lá na rua, nas barraquinhas lá da rua, nos em frente trailers. à faculdade. Tava do lado lá do hospital. Falou assim, ó, esse aqui, pra mim, é o melhor. Aqui, eles fazem um macarrão aqui com comida meio asiática. Esse do lado aqui é mais japonês. Esse do lado aqui é mais carne. Eu acho que é o melhor lugar pra você comer aqui. É barato e é super boa a comida. Pegou pra ele... Pegou pra mim. Fez um pratinho. Vamos lá pra reunião comer agora. Então, assim, tem que Doutor ser Lécio, simples. vamos Tem que ser agradecer simples. o Doutor Lécio, né? Olha, que honra. Muito obrigado, Doutor Lécio, em participar do Pode Mental Mais. Segundo episódio, que é o nosso estreou conosco, agora está aqui como anfitrião, né? E que sucesso, né? Com Que certeza. bom. Que sucesso. É um prazer. Doutor Lécio, obrigado. Parabéns, de verdade, Lécio. convidado para retornar, hein? A tua linguagem é uma linguagem muito acessível, Sim. fácil. O tema é difícil. A gente sabe Sim. que é um tema espinhoso, é complexo, porque envolve toda a neurofisiologia, toda a neurofarmacologia. É um tema difícil. É um tema complicado, complexo. Tanto assim que nem todos os neurologistas dominam a epileptologia. Não dominam. Por quê? Porque é um universo dentro de um outro Mas a universo. maior parte dos neurologistas vai tratar muito bem. Eu acho Sim. que também não tem que ficar essa coisa de que O só especialista que pode entender, tratar a não. epilepsia. Não. Não, eu A maior entendo. parte das epilepsias vai ficar bem, obrigado. vocês com ficam um na- médico. A vida Vocês ficam é- na retaguarda para aqueles casos mais complicados. O Lennox gastou, né, os mas West. aí também a mensagem principal é que assim, não é o fim de linha também para o especialista. Se começou a não dar certo o tratamento, deu errado o primeiro, deu errado o segundo tratamento, para e Mas converse com o teu médico de procurar uma opinião. Você pode depois voltar para o teu médico, mas depois de uma Claro, avaliação, claro. uma orientação de quais vão ser os próximos passos. Uma segunda do tratamento, opinião, uma segunda uma alternativa. Isso é uma coisa que ajuda Demais muito. da E hoje em conta. dia, a telemedicina que a gente hoje pode fazer, que não podia antes da pandemia, Sim. ajuda muito, viu? Maravilha. Doutor Lécio, Muito nós temos um presentinho para você. Obrigado. Que eu vou ser agraciado. Presentinho Mental Mais Saúde. Abre e mostra pra gente. É um Lamborghini, uma Lamborghini Tá lá vermelha. fora esperando, pega aqui a chave. A Deixa nossa eu caneca abrir. Mental Mais, café todo Olha. dia aí. Gostou da caneca? Muito Bonita, linda, né? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, doutor Foi um Lécio. prazer participar e votem para eu voltar, vai. Pra eu ganhar a caneca versão 2, né? Vocês querem doutor Lécio de volta? Aí você vai ganhar uma caneca palmeirense. Pode ser, né? Eu moro perto do Palmeiras, então né, eu vou ser mais bem visto, entendeu? Apesar de eu não ficar vendo muito futebol, mas... E olha, obrigado, Muito doutor Vanderlei, obrigado, hein? Lécio. Obrigado, doutor Lécio. De coração. Né? Obrigado pela participação audiência. maravilhosa. Viu? Obrigado. Maravilhosa. Obrigado pela audiência Superou também, as pessoal. expectativas. Obrigado. Superou mesmo. Superou verdade. mesmo. Muito bom, muito bom. Vota em mim, né? Votem no doutor Lécio. Olha, você, muito obrigado pela audiência, tá? Por estar conosco aqui no canal da Mental Mais Saúde, no Pode Mental Mais. Nós fazemos esse conteúdo exatamente para você, para informação da comunidade. E vem fazer parte da comunidade Mental Mais Saúde. Você não está ainda inscrito no nosso canal? Você está esperando o quê? Uma sumidade, uma celebridade como essa? Não é todo dia que a Não gente é todo tem. dia. Né? Exatamente. Obrigado, doutor Lécio. Obrigado, doutor Vanderlei. Obrigado Tchau, eu. tchau, hein, pessoal. Ó, até a próxima. Fica de olho lá no nosso feed, nossas redes sociais, @Mental Mais Saúde. Tá legal? Temos muitas coisas aí pra você. Tiago, obrigado
Até a próxima!